Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão. Muito bem. Rapaz, mas que honra esses caras na nossa casa. Hein? Exatamente. A gente nunca demorou tanto pra começar um episódio. Não. 10 minutos aqui puxando o saco dos caras. Cara, vou te falar. Beijo direto, tu é foda. A gente nunca teve na mesa dois gigantes, não com essa envergadura, não com esse tamanho. E eu não tô falando do tamanho físico do cara, que eles realmente são muito fortes, são avantajados fisicamente. Mas Verdade. da capacidade de, sabe, de argumentação, da posição forte, ferrenha, sabe? Gigantes realmente no que acreditam. Inclusive, eu vou te falar um negócio. Depois de hoje eu vi o quanto o Cestário é louco. Ele Não. é louco, ele é louco. O Cestário é um gigante, Porque caçar mano. treta com Guipa, meu irmão, o cara é louco, é louco. O cara é um armário, velho. Mas é isso, já falamos o nome dos caras aí, né? Obrigado aí. Felipe Cestário. Deus abençoe, pô. Obrigado, pô. Minha honra, pô. Você sabe. Você sabe, pô. Sou muito grato a vocês. Vocês foram lá no programa quando, pô, eu tava começando praticamente. Me honraram com a presença de vocês. Um puta de um prestígio na época. Trocamos uma ideia. E foi um belo programa, eu lembro até hoje. Valeu. E a gente tem construído esse relacionamento bom. Eu sou muito grato a vocês. Inclusive, dizendo aqui pro pessoal que tem momentos que a gente tem dúvida, né? Se tá fazendo a coisa direito, se não tá fazendo direito. E o Rodrigão mandou uma mensagem. E quando eu recebi a tua mensagem, aquilo... Porra, sabe quando fortalece muito a alma? Eu sou muito grato, cara, de verdade mesmo. Então, pra mim é uma honra estar aqui e espero que a gente possa ter uma conversa muito legal pro pessoal receber coisas boas lá em casa, nas suas casas, né? Vamos sim. E até que enfim, né, irmão? Até que enfim, meu parceiro. Guipa. Que satisfação, Rodrigão, Roberto, Felipe, todo mundo que tá acompanhando esse programa aqui. Obrigado pelo convite. Tô à disposição. E, mano, eu já percebi que o Felipe gosta de chorar nos podcasts. Você quase fez ele chorar no início do programa. Aí é loucura, hein? E uma dúvida, por que 3 irmãos vocês estão em 2? Cara, Cadê o terceiro? Vocês são o terceiro irmão hoje. Ah, que legal, hein? Vocês são os nossos irmãos Aí agora, sim, né, gostei, cara? gostei. Estamos à disposição. Vamos Por fazer um isso que eu debate até te gostoso. falo, já que você prendeu o caminho, volte mais vezes, tá? Os Estarei à dois, viu, cara? disposição, estarei à disposição. E é muito faz bom, cara. questão. Faz muito tempo que eu não vou num podcast imparcial, tá ligado? Toda vez que eu vou debater, os últimos podcasts que eu fui foram parciais. Então eu acho bacana a oportunidade de eu poder falar sem ser interrompido. Tô zoando, velho, tá ligado? É que os dois últimos podcasts que eu fui, um foi pra debater com ele e o outro foi pra debater com o Alexandre da Ana Hickman, só que na verdade virou um debate meu e dele. O Alexandre ficou quieto no canto. Tô calado. O Alexandre é o gentleman, pô. Não, mas daqui a tamanhozinho também, vai comprar briga com quem, velho? Não, mas da hora, vambora. Mas tu acha o Cestário enviesado, assim, na hora de trocar ideia com a galera? Cara, eu acho que ele tem uma personalidade forte, ele tem a opinião dele. Sim. Respeito a opinião dele. Já vi, inclusive, que ele debate, mano, e bota a opinião em cima de quem tiver que botar. Não tem por que não se posicionar. Isso eu acho interessante, mesmo tendo um pensamento diferente. Mas eu acho que às vezes dá uma viajada nos bagulho de matriarcado, de que não existe machismo. Mas a gente vai conversar no podcast. Eu acho que o Cestário tá em busca da verdade, assim. Não sei se é isso. É mesmo, Cestário? A diferença, que nem o Guipa falou, né? Tipo, você é meu chorão, você quase se emocionou, é porque você talvez não esteja acostumado na televisão, sobretudo. Eu não sou um personagem. E essa foi uma aposta, inclusive, quando eu comecei o programa sozinho lá, que o Iron Talks, o pessoal muito criticava isso. Porra, cuidado, você fala, dá opinião. Eu falava, caralho, mas sou eu aqui. E lá pra mim é meu ministério, eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Como eu fui missionário muitos anos, pra mim aquilo ali é a extensão do que eu vivi na Rússia. Eu quero levar pras pessoas verdade. E aí o que a galera não entende, Rodrigão, eu tenho meu posicionamento pessoal. Eu tenho minhas crenças próprias, que isso é óbvio. Eu sou cristão, então eu me baseio naquilo que eu entendo que é o que Cristo nos revela. Só que dentro do próprio cristianismo, caramba, você tem um diapasão enorme de visões. Eu tenho a minha. Uhum. Só que tem um detalhe, quando entra e chega um convidado na minha frente, o meu papel ali, e essa foi a posição que eu tomei desde o começo do Iron Talks, obviamente, dependendo do programa, é fazer contrapontos. Então eu uso meio que de uma retórica socrática. Eu pergunto. Então não é porque você está falando uma coisa que pode até fazer sentido que eu vou concordar. Eu vou te questionar sobre. Ainda que eu concorde com você, talvez eu discorde num determinado momento para enriquecer a conversa. Sim. Então, por exemplo, eu já debati com o Guipa várias vezes. Sim. Então, por exemplo, tem coisas que eu enxergo com bom senso sobre necessidade das mulheres, mas eu não necessariamente concordo com tudo. Mas como você é um questionador, assim, você aprende com o que você questiona? Com certeza. Aprende. Eu já mudei de opinião em vários programas, de chegar pro convidado e falar, porra, muito obrigado, porque você abriu a minha mente para eu mudar de opinião e eu te agradeço demais. Porque foi até por isso que eu sugeri essa conversa, assim, sabe? Eu enxergo você como um host do Brasil com o maior coração, assim, cara. Eu vejo que você tem um coração gigante, velho, gigante. Que você tem vontade de mudar, você tem vontade de deixar a sua marca no mundo, assim, sabe? De transformar esse mundo melhor pro seu filho, pra sua família. É isso que eu vejo em você, sabe? Mas ao mesmo tempo,
eu não sei se você tá preparado pra enxergar a verdade, assim, sabe? Se você... Às vezes me parece que você tá muito preso no que você acredita e não quer ver outra coisa, sabe? Até por isso que eu chamei o Guipa aqui, porque são assuntos importantes, assim. Eu vi a conversa sua e do Guipa, eu via que o Guipa mandava muita coisa ali, muita realidade ali, e você meio que, putz, cara, não quero. Não sei se você teve essa sensação também, Guipa. Cara, eu acho que a opinião é dele, tá ligado? Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Eu muitas vezes também, eu acabo não escutando quando eu tô numa situação onde eu tô colocado contra as cordas, então eu já vou pensando em me defender, mas eu tenho aprendido, inclusive em terapia, que é muito importante a gente ouvir. Até pra mediar um debate ou pra participar de um debate, às vezes a gente tá naquela posição de defesa e a gente acaba não ouvindo. Eu tinha muito esse lado de não ouvir, já pensar na resposta da próxima pergunta que ainda nem veio. Hoje eu escuto. O único momento que eu não escuto é quando eu sou interrompido, tá ligado? Que eu sou meio doidão. Aqui nós temos duas pessoas que têm uma personalidade parecida, com pensamentos distintos, mas que há um respeito. Eu acho que esse é o principal. O que eu tinha pra falar pro Felipe já falei, o Felipe também já falou pra mim. A gente trabalhou juntos no podcast. Quando começou o podcast da Ironberg, eu trabalhava com ele lá, que era o Além do Esporte, né? E eu vou falar pra você, viu? Ele mudou de opinião. No começo, no meu primeiro trabalho voltado a um debate com o Red Pill, que foi ali que eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo, ele era do meu time. Só que aí ele foi pro outro lado. Eu não entendi muito bem. Ele não era Red Pill? Ele fez o papel de mediador contra o Junior Master, jogando do meu lado. Então eu sinto falta desse Felipe, do cara que joga do meu lado de vez em quando, porque ultimamente ele só bate em mim. Tu virou Red Pill, Filipão? Não, tu sabe que eu não sou Red Pill, pô. Eu critico muito até o pessoal utilizar essa nomenclatura, porque ela já tá corrompida, igual feminismo. Chama uma mulher, eu sou feminista. Tá, o que quer dizer isso? Tu é feminista que deixa o sovaco crescer, que acha que o homem é lixo, que todo homem é estuprador em potencial, que não precisa de homem pra nada? Esse é um tipo de feminismo. Ou não, tu é uma feminista que busca apenas os direitos legais e jurídicos de igualdade pra mulher. Esse é outro tipo de feminismo. Então, o Red Pill é a mesma coisa, porra. Você tem Red Pill extremado que vai falar que mulher também não presta. E você vai ter cara dando conselho como se fosse um pai pra um filho. Porque tem muita gente órfã hoje. A sociedade está completamente corrompida. Então, o termo Red Pill já é um problema, na minha cabeça. Segunda coisa, não é que eu mudei de opinião. É que eu faço justamente, de novo, é igual quando eu faço a mesa redonda. Não é debate no programa, mas é uma mesa redonda que eu acabo fazendo. E eu vou fazendo contrapontos aonde eu vejo algum grau de incoerência. Não é que eu não concorde com o Guipa, por exemplo, sobre a verdade que você falou. Estou aberto ou não à verdade? A verdade, meu irmão, não depende de mim. A verdade, ela é. A verdade não é... Isso é um outro erro, muito comum que as pessoas falam. Existe a tua verdade e a minha verdade. Isso é mentira, porra. 2 mais 2 são 4, não importa se tu acredita ou eu. É e acabou. A verdade é uma pessoa, porra. A verdade é Jesus. Acabou. A verdade, ela se impõe. A verdade, ela é. Agora, eu não sou capaz de descobrir a verdade sozinho. Aí é onde nós, no diálogo, vamos vendo partes do que entendemos como verdade. E nessa busca pela verdade, a verdade vem. Por isso que a palavra de Deus diz, quem busca, encontra. A que bate, se abre. Então, se eu estou desejoso pela verdade, ela mesma vem ao meu encontro. Só que quando ela vem ao meu encontro, ela se impõe. Aí eu tenho 2 opções. Ou eu vou fechar os olhos e relativizar até onde me convém a verdade, ou eu vou até a última página do que ela me impõe, do que é a verdade. Então esse papo de feminismo, masculinismo, Red Pill, e etc., patriarcado, matriarcado, isso tudo são visões parciais do que é a realidade. Então, Rodrigão, quando a realidade ela tá aqui, se você quiser fechar os olhos e dizer a grama é meia verde, o problema é teu. Tu vai viver com essa consequência. Eu tô aberto para, isso aqui faz sentido, deixa eu trazer mais essa informação para minha crença. E tô aberto à mudança. No que eu tiver errado, eu não tenho compromisso com erro. Eu acho assim, cara, que não dá para comparar o feminismo com nenhum grupo de homens montados aí nos últimos tempos. Nem com Red Pill, nem com Incel, nem com nada. O feminismo, ele teve um papel, e ainda tem um papel, importantíssimo para a sociedade. Se a mulher hoje ela consegue sentar numa mesa de podcast como esse para ter um debate, foi graças ao feminismo. Se a mulher hoje ela tem um poder de fala, mesmo menor ainda do que do homem, porque existe, na minha opinião, o machismo enraizado, foi por causa do feminismo. E para mim, esses grupos que foram criados por homens, eles não foram criados para lutar pelo direito do homem. Foi para tirar o poder de fala da mulher. Eu não vejo mulher desejando mal pro homem. Mas eu posso apresentar para vocês 5 grupos intitulados na internet, além do Red Pill, que eles fazem conteúdos só atacando e propagando ódio pra cima das mulheres. 5 grupos? 5. Eu posso até pegar aqui se vocês quiserem. Deixa eu fazer uma pergunta pro Guipa antes. Aquela comediante, não sei se o nome dela é Giovana, não tenho a foto dela aqui.
Ela apresentou um programa, Aqui. né? Convidada e tal. Aí tu me explica então isso aqui. Ela é uma feminista declarada. Tava com um casaco. Na frase do casaco dela. Então, durante toda a entrevista, é a mensagem que ela passa. Mensagem silenciosa. Dizendo assim, saudade do tempo que os homens iam pra guerra e não voltavam. Certo, não concordo. Não, Não, pera um pouquinho. Pessoas ruins têm Só que ser detalhe. usadas. Não, pera, então, esse é o ponto. Fato. Não é o fato de tu não concordar. Não, Eu tô dando um exemplo concordo de uma com ela. mulher... Não concordo com ela. Eu entendi que você não concorda com ela. Só que você não concordar com ela não anula o fato de que existe um viés feminista que olha pro homem como um ser descartável, porra. Então. Aí esse viés feminista, aí é onde entra a minha briga com o Gui pra quase sempre. Ele quer falar de um grupo só? Tudo bem, é o direito dele. Eu falo contra os dois. Porque eu meto o pau em Red Pill que é escroto e é imbecil, e eu falo isso programa sim, programa não, como eu falo da feminista que usa uma frase terrível e abjeta como essa, caralho. Mas eu vou te falar, Felipe, você sabe disso. Eu já concordei em algumas coisas com ele. Eu luto pelo certo. Eu acho que tudo que é radical não é bom. Só que eu vivo exemplos há 3 anos de que as mulheres, nos exemplos que eu tive, o que elas querem é paz. Eu vou contar um caso pra vocês, que mostra que, pelo menos no meu entendimento, a mulher não quer o mal do homem. Eu fui chamado para participar de uma manifestação na Paulista sobre a misoginia, para lutar a favor da lei contra a misoginia. Eu fui chamado por um grupo chamado Levante Mulheres Vivas. E quando eu fui chamado pela Raquel, na hora eu aceitei. Só que a Raquel veio depois, que ela tinha me feito o convite, e falou, a ideia de você subir no palanque para falar não foi aceita por algumas. Então assim, eu tô triste, não vou conseguir te colocar no palanque. Sabe o que eu fiz? Eu fui. Só que quando eu cheguei lá, aquelas que falaram não de eu subir no palanque, elas foram surpreendidas que eu fui. Porque talvez para muitas, eu tava indo lá, ou eu queria ir lá, para ganhar, mano, ibope, para fazer meu nome. E na verdade não, eu luto por uma causa. E aí quando elas me viram lá, sem o intuito e sem a promessa de subir no palanque, sabe o que aconteceu? Me chamaram, eu subi no palanque e falei. Meu Instagram, ele foi derrubado. Uma das poucas pessoas que me procuraram e falaram assim, ó, o que você precisar da gente, vem pra cá, foi a Raquel, que é dona dessa página, que é uma página extremamente ativista, que, mano, defende a ideia das mulheres, e ela, a Raquel, é responsável pela frase. Uma das mulheres que falou essa frase, que todo homem é um potencial estuprador. E eu, cara, vou ser muito sincero com vocês, eu não me sinto atacado e nem incomodado com essa frase, sabe por quê? Porque, infelizmente, nessa sociedade machista que a gente vive, as mulheres, elas têm pé atrás com o homem, e tem que ter. Se eu tivesse uma filha, minha filha arrumasse um namorado, eu ia falar, cuidado. Não, tem que ter. Tem que ter. Como todo homem. Mano, por conta Não, dessa tem que ter sociedade. com todo homem. Com todo homem. O dia que sua filha arrumar um namorado, você não vai ficar preocupado? Se o cara vai ser um estuprador? Não, estuprador não, mas o cara pode fazer mal pra ela. Não, essa frase que tu acabou de dizer. Então, eu vou te... Não, eu não vou ficar. Eu vou te explicar por que eu não vou ficar. Mas posso terminar só rapidinho? Você perguntou pra mim se eu vou ficar preocupado se a minha filha... Eu não terminei de falar, você me interrompeu. Você fez a pergunta. Não. Então vai. Calma, é porque eu fiz uma pergunta relacionada à sua família. Não, é porque eu tava numa linha de raciocínio, você entrou e a gente foi pra outra. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje em dia, a mulher, ela dorme de olho aberto. Se eu tenho uma filha de 15 anos e um filho de 15 anos, os dois vão pra rua no mesmo horário, pro mesmo lugar, só que em ruas diferentes, eu vou ter muito mais preocupação se minha filha vai voltar a sair salva do que meu filho. Sim. Então, assim, se existe isso, cara, se existe essa questão, eu não tenho por que não achar que a mulher, ela tem que ter um pé atrás com o homem. Tá provado, tá nos jornais, tá nas notícias. A mulher tá dormindo de olho aberto. A mulher, ela quer segurança e paz. A mulher tá dormindo de olho aberto. Isso. Espera um pouquinho só, são 100 milhões de homens na sociedade. Vamos pensar homens adultos, eu não sei o número certo. Puxa aí a 60 milhões, não sei. Tá? Dentro dessa faixa de 18, de 15 a 40, 50 anos, sei lá, 50 milhões, eu não sei, eu tô jogando aqui por alto. Só pra gente chegar num número aqui, beleza? 50 milhões. Quantos crimes acontecem nesse país por ano? Entre estupros e assassinatos? 200 mil? Vamos pensar que não são definidos corretamente, muitos casos não são. Vamos pensar em 500 mil? É mais, tá? Caralho, é coisa pra caralho. Não é. É 500 mil. Vamos pensar em 500 mil? Eu trouxe os dados aqui. Qual é o número de estudos? Vamos lá, eu trouxe os dados aqui. O IPEA, que é responsável pelo Atlas da Violência, estima que o Brasil registra cerca de 1.200.000 casos de estupro por ano, dos quais 8,5 são registrados pela polícia e 4,2 apenas são notificados pelo sistema de saúde. E a taxa de condenação por estupro e violência é apenas de 1%. Isso não sei o que eu tô falando. Tá, então vem cá comigo. Olha o que você acabou de falar. Esse é um dado... Olha como é interessante as coisas. 1 milhão... Olha como o cara sai. 1 milhão. Mas averiguados, na conta que eu tava fazendo, 120, 130 mil.
pode chegar até 180 mil. Averiguados. Não é averiguados. Averiguados, confirmados. Ali é estimativa. Tu pegou um número que só tá dizendo assim, ó. Há uma estimativa. Não. A estimativa eu posso colocar de 10 milhões. Não, mas não é isso não. Eu posso colocar o número que eu quiser, Não é. irmão. Quando falar registrados, são os casos das pessoas que foram fazer a denúncia. Que fizeram o boletim de Fizeram ocorrência. boletim. Muitas pessoas não fazem. Não, pera um pouquinho só. Inclusive a maioria não faz, né? A maioria não faz. Peraí, A grande Rodrigão, preocupação hoje é a não. subnotificação. Porra, não, peraí. Deixa, vai lá, Peraí, Rodrigão. peraí. Aí é dar um salto quântico da lógica. Uma mulher é estuprada, ela não denuncia. Vocês acham que a maioria das A maioria mulheres... não faz. E aí, A Felipe, eu vou te maioria não falar. faz. A maioria Pera um das só. mulheres talvez não. Mas a maioria de casos de estupro são com vulneráveis. Aí E eles não. Esses com certeza esse não número, fazem. esse número Eu acho que de essa vulneráveis é enorme. é em torno de 180 mil casos. 180 mil casos. É em torno, 180 mil. 90 mil a denunciam, é mais ou menos esse número. Tudo bem, encontra os números corretos aí, porque eu não gosto de dar informação errada. Eu tô só jogando por alto. Sim. Eu falei o quê? Ó, 500 mil crimes no Brasil, 40 mil são assassinatos. Né? Certo. Caramba, 40 mil assassinatos. É muita coisa. Só que ainda assim, pensa. Olha que interessante. 50 milhões de pessoas, porra. Olha pra esse número. 10% representam, seriam 5 milhões. Certo? Homens, apenas homens cometendo essa porra toda. E eu subi esse número aí pro 5, irmão. Mas tudo bem. 5 milhões. 10%. 1% seriam 500 mil. Então o Guipa tá falando, exagerando, que por causa de 1%... Não exagera, são Não. números. Isso é. Eu estou exagerando os números e você está dizendo, porque não é 1%, é 0,01% real. Mas vamos colocar 1%, porra, dos homens? 1%. Tá bom. Então você está dizendo que as mulheres dormem de olhos abertos, Sim. porque 1% dos homens com capacidade, sei lá, de cometer algum ato aí criminoso pode fazer? Sim. Espera um pouquinho só, espera um pouquinho. Olha que interessante. Você disse o seguinte: as mulheres querem o bem dos homens. Aí eu vou te devolver a pergunta. E os homens não querem o bem das mulheres? A partir do momento que existem 5 grupos na internet. Caralho, 5 grupos, Guipa. Calma, deixa eu falar, pô. Porra. E aí, Quantos Oliveira? grupos? Tem grupo neonazista na internet, Guipa. Vamos lá. Quantos grupos? Incel. Porra. Ressentimento por falta de sucesso sexual. Culpabilização das mulheres. Aí tem o MGTOW, defesa do afastamento total de relações com mulheres. PUA, técnicas de sedução baseadas em manipulação e gamificação de relações. E o grupo Red Pill que a gente já sabe. Além disso, na internet hoje tem um grupo que é acessado por mais de milhões de pessoas que se chama Academia do Estupro. Neste grupo, as pessoas ensinam como dopar uma mulher, como limpar o cenário de um estupro, e as pessoas filmam esse tipo de estupro para ganhar ibope dentro da comunidade. Isso não sei o que eu tô falando. Sim, É uma matéria já ouviu feita falar do pela Discord? CNN. Vê se mulher faz esse tipo de grupo. Guipa, tu já ouviu falar do Discord? Mas vê se mulher Calma, faz tu já esse tipo ouviu falar do Discord? E no Discord só mulher que se ferra ali, né? Exato. A Não, grande gente, maioria. são crianças. Espera um pouquinho só. As meninas se ferram no Espera um Discord. pouquinho. Não, Rodrigão, dá um tempo aqui. Olha que coisa interessante que o Guipa acabou de fazer. Tem 5 grupos na internet. Caralho! Não, mais que isso. Não, claro que tem mais, porra. Intitulação dos nomes. Claro que tem São mais. nomes, Pega os nomenclaturas. grupos. Nomenclaturas. Claro que tem. Sim. Pega os grupos. E já existe lei pra criminalizar toda essa galera. Eu sou contra isso. Só que se você vai achar grupo neonazista, grupo de tudo, de abusador de criança, tu vai achar grupo de tudo, caralho, de prejuízo ao animal. Não tem grupo de mulher querendo morte de homem. Meu irmão, vai ter grupo de mulher e tu pode ter certeza que se tu cavucar, tu vai achar pra fazer falsa denunciação, pra poder chegar e se beneficiar do cara através de uma manipulação. Essa porra, meu irmão, existe por todos os lados. Posso dar um exemplo pra você? A frase abjeta que tu falou que tu não se incomoda. Todo homem é um potencial estuprador. Me fala uma coisa, o que essa frase diz? Que todo homem pode abusar de uma mulher. Caralho, essa frase é a frase mais desonesta possível, porque acho. potencialmente qualquer um de nós aqui nessa mesa Sim. pode ser qualquer coisa. Podemos. E vou falar pra você. Pode ter Potencialmente? certeza. Eu vou falar um negócio pra Aí vocês. o cara pega, usa essa porra dessa frase e fala: eu não me incomodo. Eu me incomodo, Eu porra. não. E eu vou falar porque Eu me incomodo. Eu ia pra micareta, Felipe. Eu ia pra micareta. Toda no mulher passado. potencialmente é uma puta. Tá boa essa frase pra Não tu? tá porque eu tenho mulher. Mas então, Aí caralho, faz mas tu não sentido. deveria se importar Não com me essa importa, frase. porque minha mulher tá aqui, eu sei que não é puta. Então pronto, Não, mas eu vou te Guipa. falar o Eu porquê. também tenho mulher. Eu vou te falar Essa o porquê. frase não tá certa, Eu vou mas te falar- potencialmente não pode Tá bom, ser? Eu vou falar pra você o porquê que me incomoda. Vai. O porquê que me incomoda a frase toda mulher é puta, porque eu tenho mãe, graças a Deus não é puta, e minha mulher também Tá é puta. vendo como é interessante? Mas então, calma. Mas Agora não porque- te incomoda eu vou te falar do homem? Eu vou te E falar. teu pai? Eu vou te falar, meu irmão. E teu pai? Eu vou te falar. Por que não me incomoda a frase que todo homem é o potencial estuprador? Eu ia pra micareta, no passado, e sabe o que a gente fazia no carnaval fora de época? A gente puxava a mina pelo braço e tentava beijar a mina à força. Na marra ali, né? Isso, todos os Pra homens caralho, que um pra dia caralho. já frequentaram a porra de uma micareta já fizeram. Isso é um abuso. Fazia fila, cercava Você a entendeu? rua Você e a entendeu? mulher só Você passava entendeu? se ela aceitasse É isso. ficar com algum dos Então, caras. assim, ó, de verdade. E era desse jeito, isso pra velho. mim é abuso.
Eu já fui um cara numa micareta... Por conta dessas brigas... O nome disso é anacronismo histórico, bonito. Por conta disso... Porra nenhuma. Por conta disso, as mulheres têm esse pensamento. Tem que forçar, tem que ser extremo. Pra evitar essas coisas de acontecer, velho. É assim... Anacronismo histórico, porra. Existe uma evolução. Claro. Temos que evoluir, O homem exato. pré-histórico é pegar a mulher pelo cabelo. E isso Exato. aconteceu num tempo. Mas evoluiu por conta do homem ou evoluiu por conta das lutas das mulheres? Mas o que eu quero saber é o seguinte: o homem, você acredita que o homem evoluiu em algum processo ou em algum Depende. instante? Os homens do bem, sim. Agora, homem que compactua com esse tipo de conteúdo, querendo tirar o poder de fala da mulher, mano, falando que a mulher não tem que chorar, porque existe um matriarcado, porque, mano, os homens são prejudicados na sociedade. Mano, o cara que pensa assim, ele não evoluiu. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um amigo que cresceu comigo, que ele foi acusado, influenciador digital, por conta de estupro, certo? A gente tem que colocar na cabeça das pessoas que estupro não é o que a gente achava que era no passado, que era botar uma mina no porta-mala, arrebentar a mina na porrada, transar com a mina à força e jogar ela no meio do mato. O estupro hoje, se você tenta transar com uma mina que não quer transar com você, e ela transa porque você tentou, se ela quiser ir na delegacia e fazer uma denúncia, ela pode e ela deve. Se você pega uma mina que tá bêbada no rolê e você transa com ela, você não sabe o que tá acontecendo, isso é estupro. Então as pessoas têm que entender que o mundo evoluiu. Isso. E o mundo evoluiu. Então assim, cara, eu não posso mais chegar numa mina numa balada se eu estiver solteiro e tentar beijar ela à força. Tá ligado? Olha o seu tamanho, velho. Exato. Que loucura, Então né, o que bicho? acontece? Não dá pra você diminuir as dores das mulheres e não dá pra você fechar os olhos em relação a tudo que tá acontecendo. Então, pera um pouquinho só. Todos os homens antigamente eram estupradores, como você mesmo já foi. Não, certo? potencial, eu Não, falei. você já foi. Não é estuprador. Você não ia pra micareta e Mas pegava não é as minas à estuprador, força? Não, estuprar quando a gente transa. Eu não transava na micareta. Mas tu não dá, é muita tu não gente. falou agora, tu não acabou de me dizer. Abuso. Tu não acabou de me dizer. Abuso, assédio. Estupro é uma coisa, assédio é outra, Não, lindo. você acabou Eu de. não vou transar na frente Pera um pouquinho do só, mundo. você acabou de dizer o Transar seguinte. na frente do Não, cenário. senhor. Sua fala foi a seguinte. Você acabou de dizer. Não me incomoda. O estupro mudou. Sim. A partir de agora, o cara tentar beijar a mina numa balada à força. Não falei isso. Eu falei o beijo da balada foi outro exemplo. O que eu falei sobre estupro é transar, tentando o tempo inteiro até a mina pegar e falar vou ceder e já era, ou transar com uma mina embriagada. Isso bom. pra mim é estupro. Ótimo. Você então era um assediador. Isso sem problemas. Todo homem que um dia já foi pra uma micareta já assediou uma mulher. Assediou. Sim, todos. Assediador. Todos. Todo mundo é assediador. Todos. A gente Não foi- é flerte. Não, Da época. não é flerte? Tem Da que beijar na época. boca? Da época. À força? A época. Não é flerte. Não era o que estava na tua cabeça na Não, época. flerte Tu era um é uma assediador. flor Pera um pra pouquinho mulher. só. Você era um assediador convicto à época. Todo homem. A minha pergunta é outra. Calma, eu não fazia isso querendo assediar uma mulher. Ótimo. Porém, deixa eu te falar, hoje em dia isso é assédio. O nome disso é cabe. anacronismo histórico. Não, o nome disso é assédio. Você tá pegando um O nome evento disso do é passado. assédio. Pera um pouquinho só. Você tá pegando um evento do passado. Você sequer olhava pra mulher pensando ser um assediador porque você não era. Sim, mas eu já- Você tava flertando com ela. Então, naquele momento, você não era um assediador. Aquilo não era assédio, Quantas porra. mulheres beijavam Hoje e se é. arrependiam? Hoje Se é. sentia ousada, se sentia um lixo. Peraí, Guipa, deixa o Cestário falar assim. Continua aí. Porque senão fica todo mundo falando ao mesmo tempo. A questão assim. toda, Rodrigo, é a seguinte. Eu vou te falar pelo que você falou assim. Eu não acho que é anacronismo histórico, porque assim, quando o Guipa fez isso lá atrás, e vários fizeram isso lá atrás, eu fiz isso lá atrás também. Acho que o Robertinho fez também. Não fez não, irmão. Larga de mentir que eu começo a dar a prova aqui. Dá a prova. Larga de dá a mentir que eu prova. começo a dar a prova Dá a aqui. prova, dá. Eu Nós quero, foi em eu vários- quero. A gente dizer foi a em prova. vários carnavais lá em Caldas Novas. Que eu segurei a mulher beijar a força? Vários. Nós cercava a rua, fechava a rua, só Eu passava, tava. Eu só não tava passava, não, depois meu irmão. ficava com um. Só passava, tinha depois isso ficava comigo com um. não, tá? A gente Você deitava, quer agradar, a gente não pode deitava ter na feito. calçada, falava pra pisar em cima, fazia várias coisas. A gente cercava de Deitar vários na jeitos. calçada, já deitei. A gente, aí, ó, tá vendo? Cercar Aí, a ó. mulher. Ó, eu Tá deitei, vendo? ela Tá pode vendo? dar a volta. Eu tô Querendo deitado aqui, ou ué. não, tava impedindo ali, cercando. Como que eu tô impedindo? Eu tô deitado. Tô deitado. Agora cercar, eu acho que você já cercou. fez. Eu nunca todo fiz, mundo, não. todo mundo fez. não, eu Todo não mundo fiz, fez. ué. Só que a gente não Agora ele via. quer que eu fale, A gente ele não vive via fazer como isso. assédio. Ele quer que eu fale uma coisa que eu fiz. Eu não me via como assediador. Esse é o ponto. Mas hoje, Rodrigo. com conhecimento e com a oportunidade das mulheres falarem, ó, rolava e era assédio. E eu vou falar Pô, pra você. você estava falando que é assédio, então era E, assédio, ó, e caralho. rapidinho, você pode ter certeza que a gente não via como assédio, mas um monte de mulher deve ter beijado alguém porque o cara forçou e depois se sentiu usada, se sentiu Pra caralho, velho. hoje não cabe mais. Rapaz, eu tinha uns brother meu carioca, eles falavam que na balada lá no Rio eles não trocavam ideia com mulher, não. Verdade, eu sei. Elas chegavam e pegavam no pescoço, apertavam e falavam assim: você vai ficar comigo. Sim. E puxava e agarrava a mulher, velho. Ô, Eu tenho outro- vários amigos carioca que falavam desse jeito, questão não toda- conversa a com que- mulher na balada. A questão é a seguinte, meu irmão. É anacronismo histórico. Você tá querendo a mentalidade de hoje. Todo mundo aqui chegou a uma conclusão. A mentalidade da sociedade, ela mudou. Ninguém discorda disso. Só que tu tá querendo pegar a mentalidade de hoje, levar pro passado e condenar o passado. Não é condenar o passado. Claro que é. Eu não me sinto condenado por isso. Eu acho que eu evoluí. Muito pelo contrário. tenho Se orgulho você era um de ter assediador, tornado- você não tá- não é errado? Sabe por quê? Não se condena por Não, isso? sabe por quê? Porque eu evoluí. Porra, eu me condenaria. Se eu fosse um assediador, eu me condenaria. Ô, Felipe, você tá colocando a palavra na minha boca. Eu não tô Ué, dizendo que eu sou assediador. você falou que eu foi. disse que eu cometi um ato, só que eu evoluí. Eu acho que a gente não pode.
A melhor coisa da vida. Então você não pode, olhar, a melhor coisa da vida é você olhar pra você mesmo e falar assim: porra, me tornei um cara da hora. Que bom. Me tornei um cara melhor. Não é? Eu acho que esse é o grande ponto. E outra, vamos lá. A sociedade evoluiu, as pessoas não fazem mais isso. Será que não fazem? Fazem. Cara, olha o vai pra tanto baile de funk meme. que tu vai ver. Olha não precisa ir pra baile funk, não. Pode Entra no ir, Instagram. Entra no Instagram e vê o tanto de playboy idiota que fez aquele vídeo. As mulheres mudaram também? Fez aquele videozinho de meme, preparando pra ouvir o não da mulher. Aí o cara mostra a aliança, a mulher fala não, ele sai batendo. Sabe esse meme da internet que bombou? Não, posso dizer uma O cara coisa? pegando e mostrando uma aliança. Sabe o que é foda? Se você pesquisar aí, você vai ver. Não, é tipo Tem conversar vários com o pombo, casos. bicho. Tem vários Sabe qual que é casos foda de aqui, meme pá? de o cara pegando, mostrando uma aliança pra mulher, Caralho. a mulher falando não, e o cara enchendo a mulher de porrada. Então esses caras que fazem esse tipo de conteúdo, eles não querem evolução. Eles não querem que o homem Manda aí, do você bem- sabe. Mas esse aí é o Pode mais mais Peraí, é um Robertinho, bandido. deixa. É isso. Manda Você aí. tá julgando um bandido pelo homem. Qual que é o problema? É o seguinte, o que o Esse cara Guipa é um faz o tempo bandido. todo? Não, ele não é assediador, ele não é... Força. Sabe o que tu faz o tempo? Sabe o que tu faz o tempo todo? Ele é um bandido. Sabe o que tu faz o tempo? Tá ganhando Guipa, força. tu faz o tempo todo. Esse é o grande problema. Você perguntou da verdade, lembra? Tá aberto? Não tá- Claro que tô. O problema é que ele sempre vai usar. Por exemplo, tem 5 grupos na internet. Tem mais, tá? Tem 5 Não, grupos 5 na internet nomenclaturas. querendo... Já falei que Peraí, tem mais. peraí, Tem peraí. 5 grupos querendo matar lá, falando da mulher. Porra, tem que ser preso. Aí daqui a pouco ele fala, você viu aquele meme? Só que ele tá pegando 99% dos homens que não estão em... não são criminosos e tá condenando todo mundo como se fosse por causa dessas exceções. Isso tudo é exceção. Falsa denúncia é exceção Isso também. tudo é exceção. Falsa denúncia é Pera um pouquinho exceção só, também. eu não tô falando de falsa denúncia, eu tô falando por enquanto do que tudo você bem. tá falando. Tudo bem. Tudo Mas que você você levantou trouxe falsa até denúncia. agora, Você falou de tudo falsa que denúncia trouxeram agora. até Você agora falou agora. é nada. Tudo que trouxe até agora é nada. É Não, nada pra exceção, você. é Tá nervoso. exceção, Pra mim foi não, ótimo, meu é conteúdo. exceção, Meu conteúdo é foi exceção ótimo. Deu 20 cortes. e não traz sobre regra, sobre a vida. Sobre o que é a maioria da sociedade. É sempre uma exceção. Não é Então, por exceção, exemplo, não, a mulher era assediada, você falou. Não, as mulheres eram assediadas. Tudo bem. Ele se autodenominou um ex-assediador. Tudo bem. Aí eu perguntei, você se arrepende disso? Muito. Tanto que eu vou no Ótimo. post. Se arrependeu disso. Mas você, quando foi fazer aquilo no passado, você se via e fazia porque era um assediador? Não, porque eu era irresponsável. Mas eu tenho certeza que eu já beijei muita mina que falou então a "Credo, coisa me já deixou à muda. força." Outra, Cara, não cabe isso é um detalhe do passado. Tá, Quer trazer pro hoje? Continua. Porque vocês estão olhando as mulheres do passado, essas todas, como se todas elas ao mesmo tempo, aí é que eu falo do equilíbrio do diálogo, todas elas ao mesmo tempo não quisessem, não gostassem, não participassem da porra da micareta, sabendo que esse troço ia acontecer. Porque todo mundo é livre pra estar lá. Não. Todo mundo é adulto. Concordo. Segunda coisa, vamos lá, não estou justificando. Assédio é assédio. Não acho que um cara tem que pegar a mina na força. Eu nunca fiz isso, bonito. Eu nunca fiz isso. Eu posso falar. Eu nunca fiz essa porra. Agora, e não estou justificando, tá errado. Pô, mas Pergunta diferente. Ela tem o direito de estar lá, cara. Exato, ela quer curtir. Claro a que música. tem. A mina não Eu pode tenho falar, filho, tem. eu tenho filho. Pera, Todo só. mundo tá divertindo, Mas minha não. filha tem o direito de estar lá. Tem. Agora, porra, velho. Mas eu não disse que ela não tem o direito. Só porque ela quer estar lá, ela tem... Cabeleira, deixa eu só concluir. Só tem uma pergunta. Ela não tem o direito de estar lá? Um cara não beijou ela à força? Essa porra não é o quê? É o quê beijar alguém à força, caralho? Tu sai beijando mulher na rua à força? Chama um policial, porra. Tu não tem pai? Hoje é assédio. Agora- Hoje é assédio. É naquela, Não, Rodrigão. cara, Hoje é isso sempre assédio. foi. É naquela, Antes não Rodrigão. era, cara. Sabe qual é a diferença? Vou te Olha falar só. que é naquela Sabe qual que é a também. diferença? Você tá pegando um contexto de uma festa. Não, não é uma festa, são vários casos. De uma festa onde as pessoas já estavam indo com uma mentalidade de curtir. Porra, é festa da carne a porra do carnaval. Não. Todo mundo vai pra curtir o negócio. Não. Aí você tá trazendo assim, não, veja, todos os homens ali que pegavam as mulheres eram assediadores. Não, naquela época era o contexto social. Todo mundo tinha aquela mentalidade. Hoje, Rodrigo, você diz assim, porra, eu não gostaria isso, a minha filha viver isso. Claro que não. Agora, se a tua filha fosse pra micareta naquela época, tu sabia que isso podia acontecer e tu não ia estar preocupado, porque naquela época Mas não a tua podia. consciência não era expandida Mas a não esse podia, ponto. não podia acontecer. Tinha pais que não gostariam. Eu não vou no show da Ivete Sangalo, que eu sou fã, porque pode ser que o cara me beije à força. Cara, é falência do Estado isso. O cara deixa de ir num show porque gosta, porque acha que pode ser, de repente, abusado. Gente, é um negócio tão bizarro isso que a gente tá falando. Isso é falência do Estado mesmo? Mano, mas é um negócio tão bizarro. Vamos combater. Tu anda com teu telefone vamos na combater. Paulista? Tranquilamente? Aí é loucura, hein? Aí é loucura. Tu anda com teu telefone na Aí é Paulista loucura. tranquilamente? Falência do Ei, Estado. deixa eu falar uma coisa pra Tudo vocês. é falência do Estado. Vamos combater o abusador? Vamos Claro. combater o assediador? Não. Vamos tirar minha filha da micareta. Ela gosta da Ivete Sangalo, mas só vai assistir no YouTube. Ó, isso é desonestidade. Porque senão, vai assistir no YouTube, porque senão ela vai ser Ó, abusada. É loucura. aqui é desonestidade É da loucura. sua parte. Por quê? Da minha Porque não é parte? isso que eu falei. Não, Inclusive porque você... Ele deu a entender. Ele concordou com o que Não, você falou. senhor. Sim. Inclusive você deu a entender isso também. É desonestidade. Não Por isso é é? o seguinte. Por que desonestidade? Total. Por quê? Porque eu jamais passaria pano pra porra de assediador. E se tu Mas fosse um assediador pegou- naquela época, eu tinha que estar preso. Você me intitulou de Foda-se. assediador, irmão. Você se intitulou. Não, eu falei que eu evoluí. Não, eu. Eu falei que eu era um homem que cometia. Eu falei que eu era um homem que cometia um excesso. Assédio. Deixa eu falar. Você não deixa eu falar, irmão? Você falou. É uma loucura Deixa isso, eu concluir velho. ali agora. É uma loucura. Conclui. Eu falei que eu era um homem, que eu tinha um pensamento e um costume, uma cultura que hoje não cabe mais, que era a cultura de um assediador, como todos os caras que um dia já foram numa micareta, num carnaval fora de época. Aí você vem e fala assim: se você sabe que isso vai acontecer, você não tem que ir. É loucura.
Aí é loucura. Como que você não vai? Você gosta do artista que tá em cima do trio elétrico, você não vai? É loucura. E outra, carnaval não é só festa da carne. A gente não pode vender isso como verdade absoluta. Se você tem uma crença... Caralho, o significado de carnaval é festa da carne, porra. É o significado da palavra. Se você pensa, significado pra quem, irmão? Caralho, é o significado da palavra carnaval, festa da carne. Pra quem? Como pra quem? É o significado da palavra. Pra quem? Tem gente que vive Caralho, é a etimologia da palavra. Deixa eu falar pra você, o cara que vive da carne, ele é açougueiro, ele não é do carnaval. Ai, meu pai. Então, pra mim, mano, o cara que vive do carnaval, ele vive por uma ideologia. Ele vive por uma ideologia, ele vive por uma festa. Se chegar pra mim e falar assim, a festa do carnaval é da carne, no seu pensamento. É o significado da palavra, Gui. É, meu parceiro. O carnaval é uma festa que, mano, emprega muita gente, que envolve culturas, que envolve hábitos. Você gosta, beleza. Você não gosta, problema seu também, tá tudo certo. Agora, falar que no carnaval é só promiscuidade, só é vender uma verdade absoluta que não cabe. Cara, assim, é muito louco a conversa. Porque assim, carnaval, o significado é o que eu disse. Ser festa da carne, não tô falando que tudo é promiscuidade. Não, eu sei, mas... Não, na verdade, o significado de carnaval é afastar-se da carne. Esse é o significado de carnaval. Aí, carnaval. Fez checagem ao carnaval. Sim, carnaval. É a festa que antecede a quaresma. A festa que antecede a quaresma, que é o período que você faz o jejum, que você se afasta da carne. Então é bom consertar, né? Do Gui, porque é o seguinte, porque é o significado então não é festa da carne. Adeus a carne. Perfeito, adeus a carne. Então não é festa da carne. Bom, vamos lá. Exatamente. Agora, sobre a questão que foi levantada aqui também, que o Felipe tinha comentado que o assunto não era falsa denúncia, mas em algum momento ele citou, a gente tá falando de minorias. A falsa denúncia hoje, ela é minoria, perto dos casos. E eu tenho números, eu trabalho com números, tá? Hoje eu trouxe números. Só um detalhe. Então, a hora que vocês quiserem, apresento. Só um detalhe pra você entender. Adeus a carne, sim. Etimologia completa, você tem toda a razão. Já falei que eu não tenho compromisso com erro. Só que a festa, que era esse período... que era a festa da carne, a Deus da carne, mas a festa da carne era justamente porque como a pessoa ia entrar na quaresma, que era um período de santidade, de santificação, ele cumpria todo tipo de desejo da carne. Então ele comia pra caralho, transava pra caralho. Essa era a ideia do carnaval. Depois vem a quaresma, que era um período de santificação. Então, o lance todo... é que a ideia do carnaval sempre foi essa. Vamos aproveitar agora, porque depois a gente vai se santificar e se separar. Era essa a ideia do carnaval. Cara, mas isso não tem a ver só com carnaval. A ideia do carnaval pra mim, Rodrigão. A ideia do carnaval era assim, mano, contava os dias, falava, pô, daqui 15 dias é meu aniversário, agora o carnaval tá chegando. Vou dar uns beijos na boca, vamos curtir a vida e tá tudo certo. Eu não pensava se era carne, se não era carne, se era açougue, se era, mano, frigorífico. Mano, eu curtia a vida. Cada um tem um modo de agir, tem um modo de pensar. Se a pessoa interpreta o carnaval como festa da carne, tá tudo bem também, não vou julgar. Se a pessoa vive o carnaval de uma outra maneira, o que não dá, cara, é pra gente, mano, ser hipócrita e pregar falso moralismo, velho. Falso? Mano, velho. Qual falso? Você tá vendendo uma verdade absoluta sua que o carnaval é festa da carne e não é, mano. O que é festa da carne na tua cabeça? Mano, na minha cabeça, quando você fala festa da carne, conhecendo você, é mais assim, é festa da promiscuidade, é onde todo mundo sai pegando todo mundo, sai comendo todo mundo. Não é, velho. Não é, tem vários lugares do carnaval no Brasil. Quer dizer, tu leu meu pensamento. Tu pergunta pra mim o que é festa da carne. Vamos lá. O que é festa da carne pra você? Churrascaria? Tu quer que eu te responda ou tu quer responder por mim? Não, eu fiz duas perguntas. O que é a festa da carne? É churrascaria, ponto de interrogação? Eu só te responderia se é churrascaria se eu fosse um idiota. Acho que eu sou um idiota? Jamais. Ótimo, então não precisa fazer essa pergunta tá bom, beleza, tudo bem. Não, mas você me festa chamou da carne. de abusador? Você se chamou. Porque me chamou de abusador idiota também. Você se chamou. Então nós estamos trocando farpas. Você se chamou. Eu falei que eu era evoluído. Pega a porra do vídeo e volta lá. Deixa eu falar pra você, aqui não tem, mano. Você se chamou, irmão? Você se chamou, bonitão. Eu perguntei, você era um assediador, então? Sim, eu cometi atos. Caralho, mano. Eu cometi atos que poderiam ser considerados de assédio e hoje em dia eu não cometo. Então é você que falou, não eu. Graças a Deus. Não, você disse pra mim que eu era assediador. Do mesmo jeito que eu perguntei se era churrascaria na festa da carne. Se você se autodeclara um ex-assediador, um antigo assediador, quer que eu faça o quê? Eu me declaro um homem evoluído. Agora você é um homem evoluído. Não, eu falei que eu cometia atos que poderiam ser considerados de assédio. Porém, eu nunca falei que eu era um assediador. Falei que eu sou um homem evoluído. Um cara que promove assédio, atos de assédio, ele é o quê? Então, mas aí você está se contradizendo, porque você falou que naquela época não era assédio. Eu sim. Então, mas você não. Mas não tô entendendo. Eu tô usando você mesmo contra você. Felipe, não eu. Você tá se perdendo, vou te dar uma bússola. Puta, é você, meu filho, que se acusa. É você que fala merda, eu tô te mostrando. Você falou pra mim que não era assédio na época, agora você tá falando que eu sou assediador. Então eu posso dizer que tu não é assediador? É uma loucura. Ô, Gui, por que tu acha que você evoluiu como homem? Como homem, cara? Por que você acha que você evoluiu? Porque é o seguinte, mano, porque assim, eu já fiz muita merda nessa vida, tá ligado? E eu aprendi com os meus erros. O que te fez evoluir? Cara, o que te fez evoluir? Cara, eu acho que a vida. Por exemplo, eu tô há 5 anos longe de droga. Isso foi uma parada que me ajudou muito. Eu usava cocaína pra caramba, eu era promíscuo demais, eu era da bagunça, eu tumultuava. Graças a Deus, cara, eu nunca levantei a mão pra uma mulher. Mas eu já fiz comentários machistas, já fiz coisas erradas. Graças a Deus, nunca bati ninguém. Entender o feminismo te fez evoluir? Muito, cara, muito. Sabe quem me fez evoluir nesse pensamento? Nesse modo de pensar, por incrível que pareça? Ele. Porque foi ele que marcou minha primeira entrevista com o Red Pill, que eu nem sabia o que era Red Pill. Foi no podcast que a gente fazia junto, que foi o tal do Júnior. E aí, quando eu vi ele questionando licença maternidade,
Eu falei, não é possível, deve ter nascido de chocadeira. E aí, depois que acabou o podcast, um monte de ataque de homem pra cima de mim, que eu nem sabia que tinha tanto homem que defendia homem, eu falei, cara, eu vou tentar entender o que tá acontecendo nessa sociedade. Porque eu fiz o podcast com ele, fui pra casa, segunda-feira eu pego o celular de novo pra ver, um monte de cara me ofendendo, me chamando de feminista, de não sei o quê, bibibi, agora é só esperar. E aí eu falei, cara, que loucura, nunca imaginei que esse podcast ia bombar desse jeito. E aí eu fui entender. Quando eu fui entender, eu percebi que a internet é terra de ninguém, tá corrompida. A internet, cara, tem inúmeros casos de pessoas que se vê uma mulher na frente, mata. Só pelo simples fato de ser uma mulher. E aí eu comecei a evoluir em cima disso. Pô, tem números, hoje eu sou uma pessoa evoluída graças a isso. Porque eu comecei a ouvir outro Você lado. acha que tem homens da internet que só de ver uma mulher na frente mata ela? Irmão, esses grupos aqui que eu acabei de mostrar pra você, e a Academia do Estupro, me faz ter certeza disso. E quando eu digo tem homens, eu não digo todos. Porque, mano, eu conheço vários homens do bem. Inclusive, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas tu acha que esses caras são capazes de fazer isso? Muito! Você é louco, velho. Muito. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Caralho. O número de abusos infantis tem crescido cada vez mais. Sabe quem é culpado? Os conteudistas de conteúdos envolvendo masculinismo, red pill, incel. E eu vou te contar por quê. Quando o cara vira e fala assim, mulher de 30 anos ou mais já é rodada, a gente não tem que ter essa mulher pra casar. O louco recebe uma informação dessa, sabe o que ele vai fazer? Vai procurar a virgem. E quem são as virgens? As menores de idade. Eu já ouvi de criador de conteúdo famoso, que na Bíblia disse que Maria, com 13 anos, pariu Jesus. De criador de conteúdo famoso. Famoso. Okay, assim, eu não sou contra o combate. De novo, quando a gente fala de uma aberração dessa, a gente tá falando de um bandido marginal que tem que ser excluído da sociedade. Perfeito. Outro ponto é, isso aí são os extremos. Todo extremo é uma merda mesmo. Mas quando você generaliza, aí eu entro um pouco no lado do Sestaro aqui, que você vira e fala assim, todo homem é um possível estuprador. Cara, eu entendo o que você tá falando, mas você também joga um alvo desnecessário em mais gente do que você mira onde você precisa. Cara, ou não, você entende? Você entende que às perfeitamente. vezes... O que eu quero aqui é que a gente encontre alguma proposta que seja realmente... aceitável pra todo mundo, porque a gente não tem que brigar. Felipe do caramba, você do caramba. Mas você sabia que eu falei pra Raquel que eu não concordava com essa frase, mas que eu entendia? Inclusive eu falei com ela, é eu fiz uma live há 3 dias. Mas não dá pra ser melhorado? Dá. Então, inclusive eu vou falar pra você, pode pesquisar na internet, vocês vão ver. Eu fiz uma live com a Raquel, que foi uma das pessoas que usou dessa frase, há 3 dias. E eu falei pra ela assim, Raquel, no início, quando eu vi essa frase, eu fiquei assustado, fiquei incomodado, fiquei nervoso. Depois eu fui entender como é que estava a situação do mundo. Como que os homens pensavam, o que eles estavam fazendo de positivo para ajudar nessa luta das mulheres, porque está escancarado o número de casos crescendo. E aí eu comecei a perceber que isso não era para mim. Era para os homens que cometiam os delitos. Entendeu? Então assim, eu acho que ela podia ter usado uma outra frase. Com essa frase? Eu acho que ela podia ter usado outro tipo de frase. Mas o cara que faz delito, você acha que ele se importa com essa frase? Irmão, eu acho que sim, sabe por quê? Porque a grande maioria dos Red Pills usam esse tipo de conteúdo, essa frase, para se beneficiar e generalizar que toda mulher pensa assim. E não é toda mulher que pensa assim. Você pode ter certeza. Nem a Raquel pensa, porque a Raquel foi uma das poucas que me ajudou de forma efetiva quando meu Instagram caiu. Ô Guipa, olha aqui, ó. O realista moderado galera, mandou aqui. Até avisa então que a gente tá ao vivo. Já avisa aí. Tem mais de 2.000 pessoas ao vivo aí na live, então já dá like, compartilha, porque o negócio aqui só tá começando. E depois segue os caras que vai estar em collab aqui, o Iron Talks. Não tem o meu não tem. O meu não Mas o Iron Talks tu tem que seguir, viu, velho? Quero ver esse canal batendo 1 milhão até o ano que vem, viu? Ó, o Realista Moderado mandou aqui, Guipa, se você é contra a misoginia, bora apoiar a criminalização do funk proibidão, cujas músicas muitas vezes objetificam mulheres das piores formas possíveis. Adorei. Ou esse discurso só vale pra rap? Adorei. Cara, é muito louco porque a internet hoje, ela consegue fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Eu escuto muito que eu só defendo homem, eu só defendo mulher. Eu já fiz vários vídeos criticando mulher. E eu também já recebi várias mensagens como essa do tipo, bater de frente com o Red Pill é fácil, com o funkeiro. Teve uma semana que eu fiz 3 vídeos seguidos, apontando nome e sobrenome de funkeiros. Inclusive teve um deles que eu falei sobre o top 10 do Spotify, que de todas as músicas de funk do top 10 do Spotify, todas faziam apologia a questões sexuais com a mulher. Chamava a mulher de puta. Inclusive Betinho Alves, que é o assessor de um dos funkeiros que eu falei que tava nesse top 10, que é meu amigo, veio me cobrar. Falei, irmão, fala pro seu artista fazer umas músicas melhor. Então, mano, de verdade, velho, eu tenho uma porrada de erro, mano. Já fiz merda pra cacete. Sou um cara, mano, que não sou fácil de lidar, mas eu juro por Deus que eu tento correr pelo certo. Então, quando os caras veem esse discurso, por que você não faz isso? Não faz aquilo, não faz aquele outro? Mano, eu tenho a resposta na ponta da língua. Tem 3 vídeos na minha rede social falando do funk. Só uma pergunta. 3 vídeos sociais falando sobre funk. Pergunta objetiva. O que faz mais pior? O que é pior, prejudicial e constrói uma consciência misógina num garoto, num homem? Discurso Red Pill da internet ou funk? Discurso Red Pill, eu vou explicar o porquê. Eu vou te explicar o porquê. É essa a pergunta, objetivo? Eu vou te explicar o porquê. Mano, o cara que consome o funk na quebrada,
Ele tá na rua, ele tá com a cara no sol, ele tá errando e acertando. Que foi, mano, o que formou caráter na minha pessoa. Eu fui pra rua, eu errava e acertava. Então o cara vai ter acesso a todas as informações. Ele vai ter acesso ao funk, mas ele vai ter acesso também ao cara que critica o funk, as pessoas que ouvem outro tipo de música, a educação. Já o conteúdo Red Pill, as pessoas que consomem conteúdo Red Pill, elas não saem da porra da tela de um celular. Eu já tentei conversar com inúmeros Red Pills numa boa e mostrar o meu lado. Os caras não escutam. Os caras tiram sarro. Os caras, mano, viram o olho. Os caras, eles têm uma lavagem cerebral muito grande. E outra, isso aqui é prejudicial, porque você trabalha com algoritmo. O cara que consome conteúdo Red Pill, ele não tem acesso a mais nada, porque o algoritmo entrega só esse tipo de conteúdo. Me explica isso aí, Cessário. Eu quero ouvir de vocês, tem do funk proibidão aí. Porra. Cara, esse tipo de resposta chega até, porra, cara. Eu vou perguntar pra você que resposta que arrepiar. O cara, por que não prejudica menos? Porque o cara tá no corre, tá com a cara no sol. Claro, ele tem acesso a todas as informações. Ele tá vendo várias informações. Caralho, velho. Desculpe, mas é uma desonestidade intelectual absurda. Por que desonestidade intelectual? Você tá dizendo que o discurso Red Pill alcança mais pessoas do que o funk, que objetifica a mulher, que objetifica a mulher, que coloca a mulher num patamar, cara, de subserviência, de objetificação absurda. Sim. E tá em todas as comunidades do Brasil. Tu tá me falando que o alcance do Red Pill... Aí é interessante, porque o cara fica aqui preso aqui. É um nerdola na cabeça dele. E esse nerdola que tá ouvindo esse discurso... E, de novo, todo o discurso Red Pill é uma merda? Não. É o extremado. Ou seja, você tá pegando a exceção da exceção e você tá dizendo que isso é mais prejudicial que a porra do funk que consome o Brasil inteiro, de uma molecada, irmão. Sim. Que pega a mulher, dá tapa na cara. Vai numa comunidade e tu vai ver como a mulher é tratada. Deixa eu falar, você sabe onde saem os psicopatas? De dentro de casa, na frente de um computador, sendo rejeitado pela sociedade. Esses caras que consomem conteúdo Red Pill, pra mim, mano, não tem nada de bom no conteúdo Red Pill. Que o psicopata... Mas esses Como é que é o caras... psicopata? O psicopata, o cara que, mano, é revoltado com o mundo, ele sai porque ele não tem acesso à rua, ele se sente coitado, ele se sente... Esse não é psicopata, você não deixa eu terminar de falar, cara. Você tá falando coisa errada. Mas você tá perdendo a linha, eu tô gostando disso. Não tô. Tá sim, me ofendeu Você 3 tá vezes. errado. Eu tô bem na paz aqui, ó. Tô bem na paz. Mas só pra finalizar, só pra você saber, então você bota no REC. Deixa eu falar uma coisa pra você. Bota no REC, fechou. O que eu tenho pra falar é o seguinte, o cara que consome conteúdo Red Pill, ele tem dentro dele um vazio que esses conteúdos diminuem esse vazio. E aí eles começam a propagar esse ódio que eles têm pra cima de outras pessoas e no caso das mulheres. Os caras que moram numa favela, como eu falei, vão ter acesso a tudo, eu vou explicar o que eu quis dizer com isso. Você tá numa favela, você começa a fazer mal à mulher, você começa, mano, a explorar sexualmente uma mulher, você vai ser cobrado porque você vai ter acesso às pessoas que concordam, infelizmente, com esse tipo de coisa, mas vai ter acesso às pessoas que não concordam e essas pessoas vão cobrar. Já o conteudista Red Pill, ele vive numa bolha. Nessa bolha só tem pessoas que concordam com ele. E aí o cara vai pra uma rua, vai ter acesso à sociedade, o cara vai pegar, vai propagar aquilo que ele que foi passado pra ele como forma de conteúdo. E esse conteúdo se torna prejudicial. O cara que chega pra uma pessoa e fala que uma mulher que tem uma tatuagem de borboleta, ela é uma mulher da vida, esse cara, ele tem totais condições, acreditando nisso, de repente bater numa mulher, porque a mulher tem uma tatuagem de borboleta. O cara que, mano, consome conteúdo de um cara que fala que assim, mulher minha não pode ter amigo homem. Se por acaso ele arrumar uma namorada com alguém, começar a namorar uma mina que tem um amigo homem, ele pode muito bem pegar e bater nessa menina porque ele viu esse tipo de conteúdo. Então o Red Pill, ele só tem acesso àquilo. Já as pessoas na rua... Só aquilo? Só aquilo. A internet não te mostra outras coisas? Não, por causa do algoritmo. Sabe falar? Só aquilo? Só. Então, olha a loucura. Algoritmo, sabe o que é algoritmo? De novo, é a construção do pensamento. O Red Pill, primeiro psicopata. Não, é Red Pill ou psicopata? Você vai pra onde? Primeiro psicopata. Então vamos começar o primeiro capítulo. Você tá totalmente errado. O cara não é... Mas por que eu tô errado? Ele não vira psicopata, ele nasce eu psicopata. sei, mas aí Ótimo, então vamos deixar claro. Aflora. Segunda coisa. Mas aflora. Não, segunda coisa. E tem gente que, mano, vira psicopata porque comete crimes... Não, ele nasce. Ele nasce. Segunda coisa. Você tá pegando um grupo da internet... Meio carnaval, é carne. Exceção da exceção. Aí você tá dizendo que esse grupo, que tem acesso a esse conteúdo, e ele tá na internet, ele tem muitas outras possibilidades. É que o algoritmo malvadão não deixa. Sim, aí o garoto disso. Na comunidade, que tá ouvindo a porra do funk 24 horas por dia, ele tá no corre. Sim. Na comunidade, ele vai ver o certo, ele vai ver o errado, Fato. E ele vai optar pelo certo. A dimensão do alcance do funk no Brasil, você tá dizendo que é menor do que o cara do Red Pill. Aí ele fala assim, não, o cara Red Pill, ele ouve o bagulho na internet, e aí ele sai na rua pra ele propagar aquilo que ele faz. Como uma potencialidade. Potencialidade. Agora, o cara da favela, ele vai mudar a consciência dele. O garoto lá, ele fala, não, eu tô vendo certo aqui, tô vendo errado lá, mas eu vou mudar minha posição porque eu tô com a cara no sol, eu tô no corre. Cara, é uma puta infantilização. Eu vou explicar. Muito rápido. Se você entrar na internet hoje e ver o depoimento de uma juíza que ela alerta sobre os crimes que estão sendo causados e feitos pelos menores de idade, ela deixa muito claro, os crimes mais bárbaros hoje, de menores de idade, contra menores de idade, são causados pela classe AB. Você sabe por quê?
Como que é? Os crimes mais Os crimes mais bárbaros e mais hediondos, feitos por menores de idade. Tá. Feitos por menores de idade. Nessa Então, classificação assim, pode pegar o específica. caso Orelha, pode pegar o caso da lista de estupráveis de uma instituição particular. Ela alerta que os principais casos, os casos mais bárbaros hoje, de menores de idade cometendo crimes, estão na classe AB. Você sabe por que estão na classe AB? Porque a internet hoje, ela é muito prejudicial. Ela é mais prejudicial sim, e não estou dizendo que o funk é ótimo, mas a internet hoje, ela é muito mais prejudicial pelos conteúdos que tem do que propriamente uma música de funk. Tanto que, vou dar um exemplo, o caso do Cachorro Orelha. Desculpa te interromper aqui, cara, mas sim. Eu até quero aprender com vocês, sim, porque eu achei que você passou um pano, assim, pro funk, entendeu? Não passei, eu fiz 3 posts falando do funk. Então, olha só isso aqui. Riu da minha cara, achou que não ia dar nada. Vou te apresentar o kit salve da quebrada. Sim. Um jacarezinho pra amarrar a mãozinha dela. Uhum. Um taco de beisebol pra quebrar o braço dela. Sim. 10 metros de fio pra zebrar as costas dela. Uma maquininha pra raspar o cabelo dela. Sim. Tu vai ficar viva, que é pra tu servir de exemplo, pra nunca mais tu zoar quem tá lá no sofrimento. Ó, vou falar uma coisa pra você. Rapidinho, quantos posts tu fazia por dia na internet, no Instagram? Quantos posts Não você sei, coloca em média? Não sigo essa ordem. Em média, Não assim. sigo essa ordem. 3, 4, Quando eu tinha na 5. rede social, uns 2, 3. Vamos pensar que você por coloca dia. 3 por dia. Uhum. De todo o teu histórico, tu só tem 3 falando do funk? Então, deixa eu falar uma coisa pra interessante. vocês, rapidamente. Você sabia que se acontece um negócio desse que tá escrito nessa música, ou que está falado nessa música, dentro de uma favela, os caras que estão dentro da favela, que comandam a favela, por não querer que polícia chegue na favela, eles vão cobrar o cara que fez isso? Caralho, são Mas eles não que são fazem eles isso, que Guipa? fazem. Não calma é aí, o cara vamos lá da favela que Não, faz isso óbvio que mesmo. não. Os caras que são Porque grandes é um da monte de favela, vídeo, mas os caras que são grandes da favela, os caras estão preocupados com o tráfico. É o que gira dinheiro. Ou você acha que eles estão preocupados em bater mulher? Com certeza, também. Não, é o tráfico, Também. gente. Gente, ó, o caso do Pantanal. Você viu o caso do Pantanal, dos meninos do Pantanal que foram abusados sexualmente? Você sabe o que aconteceu naquele caso? Os caras começaram a cobrar a família dos meninos que chamaram a polícia. Você sabe por quê? Porque dentro de quebrada não pode ficar entrando polícia. Você acaba, cara, com o dinheiro que é girado dentro da favela. Isso eu tô falando porque eu sei. Então vamos defender bandido, vamos cara. lá. De quebrada é o melhor lugar, então. Não, pô. não é isso, meu parceiro. Lá deve rolar uma moralidade Não é isso, meu parceiro. O que eu absurda. quero dizer é o seguinte, crime, então, Roberto, deixa eu te defende falar. todo O que eu quero dizer é o seguinte, irmão. Eu vou repetir um dado que não foi falado da minha cabeça, que não foi achismo. Uma juíza responsável por casos de menores, ela disse que hoje os casos mais bárbaros envolvem pessoas da classe AB. Por quê? Porque você tem grupo que os caras expõem abuso Qual é o de número cachorro, ataque de cachorro. Qual é o número disso? Violência contra Socialmente. animais. Você monta uma lista de estupráveis. Você pega o caso, por exemplo, daquele filho do desembargador do Rio de Janeiro, que ele e mais 4 meninos playboys, mano, abusaram sexualmente de uma menina. Então eu não tô aqui diminuindo o funk. E a impunidade é gigantesca. Total, nesse porque, grupo, mano, né? uma coisa é você prender o cara da favela, é muito mais impunidade é fácil. gigantesca. Agora, Mas como que você vai prender o filho do desembargador? E só rapidinho, Robertão, eu não falei em nenhum momento que o caso do funk não tem que ser combatido. Minha pergunta, inclusive, quando eu respondi o menino, foi falando o seguinte: combater os dois. Agora, a pergunta dele foi em cima de coisas isoladas e hipotéticas. Qual dos dois é mais prejudicial? Os dois são prejudiciais. Mas levando em conta o que é apresentado por especialistas, que hoje nós temos que combater a menoridade dentro da classe AB, porque pai passa pano, porque é difícil de prender. Qual é a quantidade porque tem dessa acesso a porra, esse Guipa? monte de coisa. Eu acho que hoje Isso essa é dado, questão precisa Guipa? ser mais trabalhado em cima. Caralho, entendeu? mano. Dá licença, aqui, ó. Primeiro, porra. De novo. Aí é loucura, hein, velho? Você virou É fiscal de loucura, conteúdo, é mano. loucura. Sabe por quê? Você Veja quer que eu bem. saia pra você falar sozinho? Não, é bem Deixa eu interessante falar esse tipo de agora, coisa. Olha Guipa. só. A desonestidade intelectual que eu falo. Desonestidade Olha só, intelectual de olha como é novo, mano. interessante. Olha como é Só pra ver interessante. o Mas aí é o dado, é o dado. Olha, Deixa eu olha como é responder, interessante. talvez. Olha como é interessante. Perdeu a linha mesmo. No começo do programa, o que eu falei? Vamos combater o quê? Esse discurso extremado da Red Pill. Tem que ser preso. Ponto. Aí eu falo assim, o funk também tem que ser criminalizado. E eu falei também. Seguindo as E proporções. eu falei Guipa também. concordou Eu com concordei. isso, concordou. A Eu sei que você pergunta vai. que eu fiz pra ele, Sim, os que é dois interessante. extremos. Os dois Qual é O cara extremos. tem Qual é mil... pior? Pera um Os dois pouquinho. extremos. A pergunta do rapaz, ela tem uma lógica pra ele, E pro eu discurso respondi. dele. E eu respondi. Porque a ênfase dele... Não, a a ênfase ênfase igual. dele Deixa não eu é falar, sobre... Guipa. A ênfase dele Deixa eu- é só sobre o Red Pill. Não é. Você tá Veja, ele mentindo. tem 1000 posts no Instagram Você dele. tá mentindo. 3 falando do funk. Você tá mentindo. É uma- Ele falou os dois aqui, você uma sabe. loucura, Ele é. falou os Não, dois. não, Ele falou os dois. Eu estou falando de proporcionalidade. É Sim, sobre sim, a sim, quantidade de pessoas Sim, sim. que o funk atinge. Mas é porque ele falou que Milhões. hoje ele acha que é mais necessário eu entendi. combater Mas o é Red que- Pill, que é não. o grupo que é mais Eu impune. também entendi. Mas o que eu tô percebendo é que vocês estão usando comparativos diferentes. Um tá falando em qualitativo e o outro em quantitativo. Na verdade, Entendeu? eu Um só tá falando de respondi. quantidade, o outro de qualidade. Não, eu só E os dois respondi uma estão pergunta. certos, sabe? Tipo assim, você tá falando da qualidade. Roberto. Que um é mais importante porque ele atinge um modo mais específico e onde ele atinge, ele Roberto. abrange maior. Não. Você tá falando uma quantidade muito maior de pessoas que são atingidas e nessa quantidade, ela vai passar a qualidade dele milhares de vezes. Porque pela quantidade de pessoas que atinge, muito mais gente vai ser impactada e replicar alguma coisa Roberto, ruim. não, eu Eu tô sou falando contra dos dois casos, presta atenção, eu tô sou falando contra dos os dois. dois casos. Olha só, É isso. quando o Gui Pereira traz assim, olha, classe A, B, os crimes mais Foi a juíza que trouxe, não fui eu, terríveis. Mas isso aí eu e acho mais que terrível. falta até a presença na classe CD.
Eu acho que lá acontece também, só que lá é uma ausência tão grande de Estado, ou de, sabe, Mas de eu vou te explicar A questão da toda, vida que a questão toda, a questão Conclui toda. aí, você sabe. Quero concluir. Não, tudo bem. A questão toda é a seguinte: quando ele fala da classe AB, o que está em jogo aqui? Os crimes hediondos que a gente vê lá na internet. Então é o cão orelha, mas não estamos falando de mulher necessariamente. Então a gente vai pegar que são os psicopatas que são protegidos, porque em toda a esfera de poder, são psicopatas, são esferas vagabundos. de poder aglutinam 80%. Esfera de poder, 80% você tem narcisista, psicopata ou pedófilo. Sim. Isso é estatístico. Em esferas de poder. Quem está em esfera de poder? Não é quem está na classe mais baixa da sociedade, é quem está na camada mais alta da sociedade. Sim. Então é óbvio que nessa camada você vai ter os crimes mais hediondos. Tá lá. Só que vem cá, não é hediondo uma menina tomar uma paulada nas costas porque ela não quis dar pro traficante, ter o cabelo dela raspado? Não, mas é que na comunidade tem um senso de justiça. O traficante está preocupado com o tráfico. Eu falei lá isso? A polícia não entra. Eu tô falando, lá a polícia não entra. Entendi. Lá o cara é cobrado. E Se ele der, claro que é. se ele der um tapa na cara da mulher lá, sim, ele vai ser cobrado. Vai sim, já entrou na favela? Não, os bandidos são super justos. Não são justos. São pessoas tem que corretas, se fuder, mano. de boa índole. Eles estão são de olhando boa uma mulher índole. injustiçada. Eu falei isso? Caralho, pega o Você funk. não pode mentir, isso é cristão, Pega pô. o funk. Você vai pegar o funk. O funk. Ele está espalhado em todas as comunidades do Brasil. Um garoto começa aos 6, 7, 8 anos a ouvir essa porra. Ele começa a entender e enxergar o mundo como se essa mulher fosse isso daí que você acabou de falar. Um objeto. Um objeto. Concordo. Pior do que um objeto. Eu concordo. É nada. Eu concordo. Aí esse garoto vai crescendo com essa mentalidade. É. Ele está num ambiente o quê? Violento ou não? Violento ou não? É violento. Ótimo. Se ele está num ambiente violento, qual é a tendência desse garoto? Ser violento. Ser violento Concordo, com essa eu concordo Ser com você. violento com essa mulher. Você se perdeu. Ser violento com essa mulher. Qual é a quantidade? Agora, esquece qualidade ou quantidade. Não é loucura. Porque nós estamos falando de agressão à mulher. Que vai de uma agressão verbal, de um tapa na cara ou de uma morte. Pega em quantidade. Quem faz mais mal? Eu quero criminalizar os dois, mas qual deve ser a veemência do discurso? Ele tem 1000 posts no Instagram dele com 3 atacando o funk. Virou meu fiscal agora, virou boninho do meu Instagram. É Não. loucura. É loucura. Tô mostrando eu tenho que ligar pra ele e falar, eu posso Não, postar o mas vídeo? Talvez é porque ele abraçou essa Eu bandeira recebo do mais denúncia, arrepio. estou Estou mostrando a incoerência. Não, mas ele falou que tem dos dois Eu lados. quero lutar pelas mulheres. Boninho, Não, Rodrigão. Boninho. Quero lutar pelas Não mulheres. quero lutar pelas mulheres. Então olha lá Eu não e quero lutar pelas defende. mulheres, eu quero Vamos olhar tudo onde certo. dói. Eu quero Aonde tudo dói? certo. Não. Aonde eu quero dói? certo. Porque aí é que Eu te quero pega. lutar Aí pelo machuca. não. Não, pera um pouquinho. Você tá tentando Sabe me pegar por quê? faz uma Dá hora, não hype. conseguiu. Dá hype Aqui não é hora, falar de você não consegue arrepio. me pegar, né? Dá hype falar de arrepio. Você acha que o Guipa tá pelo view. Irmão, deixa eu falar. Ele mesmo falou que deu deixa eu falar uma coisa pra visualização, você. pô. Faz mais de um ano que eu não faço conteúdo pra Red Pill. Eu faço combate ao feminicídio. Se você pegar o meu perfil quando voltar, se Deus quiser, mano, meus vídeos hoje, eu tô cagando pra Red Pill. Já passei dessa fase. Eu tô em outro patamar, filho. A Red Pill se lasca. Eu tô agora ajudando o quê? A sociedade. O trabalho que eu faço é pra sociedade. E quando eu vejo pessoas questionando o meu trabalho, que eu trabalho pra sociedade, que, mano, espero que nunca aconteça, mas um dia pode ser que alguém da sua família que eu vou estar defendendo, eu falo, que merda de sociedade que a gente vive. Que bosta de país que a gente vive. Tem gente que fala que eu tô fazendo esse tipo de vídeo pra atacar os outros, pensando em hype, ou pensando em mulher. Meu parceiro, eu vivenciei violência doméstica na minha casa há 10 anos. Eu não entrei de alegre nessa situação. Eu só não entrei antes porque eu não sabia que tinha tanto doente na internet querendo o mal da mulher. Hoje eu sei, por isso eu combato. A questão do funk, se eu não fiz mais vídeos é porque eu não recebi denúncias. Eu bato em todo mundo e não tô nem aí. Você acha que eu vou ter mais medo de uns cara pica da política ou dos cara pica, mano, do PCC? Porque eu fiz outro dia um vídeo de um cara de Cajamar, que era um dos cabeças do PCC, falando que ele pegou e violentou a filha dele. Ou do MC Rian, truta. A tomar no cu, MC Rian, rapaz. Ô, eu vou ter medo do cara do PCC que pode chegar na minha casa e me matar. Então, assim, eu não vou passar pano pra funkeiro. Nem de funk eu gosto, velho. De Cajamar, você tá falando da Vitória, que pediram pra você comentar aqui, ó. Falou, ó, Guipa, e o que tem a dizer, então, sobre o que houve com a Vitória lá em Cajamar? Qual o caso da Vitória? É o que mandaram aqui. Então, eu não sei se é a Vitória, porque, mano, eu recebo mais de 200 denúncias por dia. Mas esse caso que eu falei de Cajamar é de um maluco que tinha saído da cadeia. Tinha acabado de sair da cadeia, 2025, e aí a mulher dele, a esposa, me procurou e falou assim, Guipa, pelo amor de Deus, chorando. Minha filha perdeu a virgindade com meu marido. A força, E aí eu fiz o vídeo, quando eu fiz o vídeo... Não, mentira, eu fiz o vídeo quando eu fui passar a petição, um parceiro meu que falou pra mim assim, ó, esse cara de Cajamar, ele é grande no crime. Aí eu falei, mano, grande no crime, filho. Se ele é grande no crime, os caras vão cobrar ele, mano. Porque, mano, você é louco? Estuprar a filha? Aí eu falei, vou postar. E eu postei. Aí, mano, vocês acham que eu vou passar pano pra MC Rian, velho? Oh. A galera do MBL tá aqui também e perguntou: será que o Guipa é a favor de porte de arma para mulheres se protegerem ou de medidas como castração e pena de morte para estupradores? Cara, castração eu não sou, eu vou te explicar por quê. Porque o cara que, mano, ele abusa sexualmente de uma mulher, você vai tirar o pau dele, ele vai enfiar um taco de madeira na mulher. Ele vai enfiar uma latinha de cerveja na mulher. Ele vai abusar da mina de algum outro jeito. Não é só agora, com pinto, exato. né, velho? Agora, mano, eu vou falar Mas pra não vocês. é uma forma de você
Pô, Mano, penalizar o esse cara que filho é da doidão, mãe, ele velho. vai dar risada se você castrar a piroca dele. O que ele tem que fazer, mano, é matar vagabundo. vai dar. O que tem que fazer é... Eu não sou um cara que eu defendo ressocialização de vagabundo pra sociedade. Quando os caras me chamam de esquerdista louco, eu falo, mano, a segurança pública do Brasil hoje é falida. Eu sou a favor, mano, de vagabundo ter medo de ser preso. Porque, mano, tem que ser a porta de entrada do inferno. O cara que comete um crime, mano, contra a criança, ele não tem que ficar vivo sendo sustentado pelo Estado. Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Aqui a gente concorda. É isso. Esse ponto eu concordo com Isso é uma coisa óbvia. Castração, você acredita que seria viável? Não, cara, eu acho que Castração química? aqui no Brasil deveria ser prisão perpétua. Simples. Com trabalho ainda. E pena de morte, pra ele poder irmão. pagar o trabalho dele. Porque é É. o seguinte, existe algo que é a teoria econômica do crime. O bandido ele faz cálculo antes de cometer o crime. Se ele entender que a recompensa é maior do que o ato, ele vai fazer aquilo ali e acabou, independentemente, né, da punição. Mas essa Mas você teoria- concorda essa que teoria, castração ela- não, química ela é não tem válida. efetividade nenhuma? Tem efetividade. Tem efetividade? Tem efetividade, Você porque não é isso que o Guipa falou? O cara que estupra ele não vai só com pênis, Não, mas no ele usa o primeiro dedo, momento ele ali usa no canto ali, o não garfo, sei, ele usa não sei. um cabo de vassoura. Ele já não poderia fazer isso? Acontece o seguinte, você tem a pulsão masculina. Homens são mais violentos que as mulheres. Isso é normal, isso é social, isso é biológico. Por quê? Porque nós temos níveis de hormônios diferentes. Então tu concorda que todo homem é um potencial estuprador, então? Você é um potencial estuprador, ele é um potencial estuprador, ele é um potencial Você estuprador. concorda com isso? Potencialmente, todo mundo é qualquer coisa. Potencialmente, temos potencialidades para virtude ou para aberrações. A questão é que a frase, é o que eu falei, a frase ela é desonesta. Porque potencialmente qualquer um pode ser qualquer coisa. Só que você dizer que todo homem potencialmente é isso, vamos olhar para a sociedade. Quando eu olho para a sociedade e vejo que menos de 0,1% da sociedade é estupradora, dos homens, então potencialmente, ainda que o homem seja qualquer coisa, até um estuprador, em sua esmagadora maioria ele não é. Então você dizer isso numa frase é desonesto com os homens que não Tu são. não acha que é uma questão de oportunidade? Eu não vi essa carapuça. Pra tu só falta Opa, oportunidade pra nunca. você ser? Hã? Pra mim Então, não. Não sei. Não, tô te sei, perguntando pra sei. você. Não sei. Não, eu tô perguntando pra você. Não sei. Você não sabe responder? Assim, eu acho que muito tem a ver com questão de oportunidade. Tu acha que se tiver uma mulher- Pergunta Muitas só. pessoas, tipo assim, o cara fala assim, eu sou honesto. Sim. Sou honesto pra caralho. Beleza, tu já teve oportunidade de ter a sua honestidade testada? Isso aí que ele falou é uma coisa. loucura. Eu sou fiel à minha Vou te esposa. Eu nunca responder. traí minha esposa. Eu já tive a oportunidade de ter a minha fidelidade testada. Vou te responder. Se eu chegar numa sala aqui agora com 10 mulheres lindas, nuas, será que eu vou continuar sendo fiel à minha esposa? Eu vou te responder. Não sei, Quer que eu te não responda? sei. É muito fácil você falar, sou honesto, sou fiel, não sou isso, não sou aquilo. Você já teve a oportunidade? Posso te responder? É só isso, só. O que você acabou de falar de novo é um argumento. Você trouxe, olha, você já teve oportunidade. Está certo. Todos os dias nós somos provados. Virtude não é algo que você carrega. Virtude você prova diariamente. Então, vou dar um exemplo para você. Você só tem o dia de hoje. Sempre é um eterno hoje. Tá? Então, o dia de hoje vai passar e amanhã não existe. Amanhã vai ser novamente um novo hoje. Então, hoje, quando tu acorda, Rodrigo, você tem que pôr à prova quem você é. Com virtudes ou erros. Não tem como. Eu fui honesto até hoje. Até hoje. E hoje você pode não ser. Então, toda boa ação, toda atitude correta e virtuosa, ela é diária. Então, potencialmente, Rodrigo, qualquer um de nós aqui pode fazer o bem ou fazer o mal. Sempre. Qualquer dia. Então, a tua frase, ela tá certa, mas aí você tem que olhar o teu próprio histórico. Quantas oportunidades você já teve? Se você nunca teve nenhuma, beleza, você não sabe ao certo. Você só pressupõe. Aí vai daquilo que você aprendeu da sua família, dos seus pais, convivência, etc. Sua vida, sua história. Eu posso dizer, por exemplo, eu já tive a oportunidade de trair a minha mulher, mas eu nunca traí. Então eu posso dizer, olha, até hoje eu não sou adúltero, nunca fui adúltero. E amanhã? Amanhã eu tenho que provar a minha virtude e crer na fidelidade e permanecer e provar-me fiel. Porque o fato de eu não ter sido no passado não me garante pro futuro. Tá tudo bem, isso tá certo. Só que eu tenho que olhar pro histórico. Então não é só uma questão de oportunidade. Homens podem fazer perversidade a qualquer hora. Teve um cara que atacou uma senhora. Não sei se vocês viram esse vídeo. Uma mulher de 60 e tantos anos. Um cara pega, de garoto de 20 anos. Atravessa a rua, vai ela. Cara, ele derruba a mulher no chão da calçada. No meio da avenida, meu irmão. E ele estupra a mulher. Deitou em cima dela e estuprou ela. Aquele cara ali, ele é uma aberração humana. Tem que ser preso. Morto E Acabou. ficar pra sempre. Acabou na cadeia. E vai acontecer com ele isso na cadeia. Porque todo estuprador que entra na cadeia se Se fode. bem que eu vou te falar, E tem tá que com se ele. fuder. Se bem que eu vou falar pra vocês, hoje em dia com esse negócio dos direitos humanos, eles estão com uma outra pegada dentro da cadeia. Se o cara comete um crime como esse, ele vai pra solitária. Ele fica, mano, no seguro. No seguro, exatamente. O que é um grande absurdo. Eu acho que tem crimes como esse que o Felipe citou. Mano, é cancelar CPF e ficar a cadeia tá cheia, mano. Só que tem um detalhe, Rodrigo, dentro do que você colocou.
Esse cara que fez... Eu trouxe essa história. Esse cara fez isso com essa mulher. Ele é uma aberração. Ele tem que estar preso e morrer. Na minha cabeça é a mesma coisa, porra. Tem que jogar no meio da roda dos homens ali pra matar o cara. Se isso só prova... Quando você concorda com isso, que na cadeia ele morreria... Olha, isso aqui é uma coisa muito importante. Isso só prova que a maioria dos homens não aceita estuprador. Ele não aceita abusador. Sim. Ou seja, porra, vocês estão provando com esse próprio argumento de que na cadeia, se tu soltar esse cara... Na cadeia a gente tá falando de pessoas que moralmente são desonestas. Na favela caralho. também com o funk. E o que você tá me provando então? De novo, o que você tá me provando? Duas coisas. Vai ser cobrado o cara que fizer o você que tá a me música do funk provando, tá mandando fazer. você tá me provando duas coisas. Vamos lá. A primeira, a maioria dos homens não aceita abuso contra a mulher. Total. Ponto. O crime não aceita. Ótimo. Ponto. Sociedade não aceita. Ponto. Isso é muito importante. Logo, eu não posso dizer que a maioria da sociedade é estupradora. Não é a sociedade, não. Essa é a primeira coisa. Os homens não são isso. Então, o erro está no exagero retórico. Segunda coisa, quando eu falo do funk, é em relação ao que é mais danoso. Então, O cara que tem acesso à internet e ouve um discurso red pill, que é uma exceção da exceção, é como eu dizer da menina e ter acesso a um discurso feminista. O discurso feminista que é exagerado é uma exceção também, mas a menina tem acesso. E ela pode olhar para os homens com ódio e com indiferença. Tá lá. Agora, o que faz pior para a mulher? Essa que tá ouvindo esse discurso feminista ou a mulher que tá ouvindo a porra do funk na favela também, esse se objetificando? Aí você vai dizer, não, mas ninguém vai abusar da mulher. Pois é. Só que essa construção de pensamento está sendo feita desde sempre. Só rapidinho. Primeiro que os dois casos têm que ser combatidos. Tanto o funk na favela, quanto a questão do conteúdo Red Pill. Pra mim tem que ser criminalizado pra ontem. Inclusive a lei da misoginia, eu sou totalmente a favor de existir, e a gente pode falar disso depois. Grande ponto. Felipe falou. Se você vai pra cadeia e você sai do seguro tendo cometido um abuso sexual, um estupro, enfim, você vai ser cobrado lá. Isso é fato. Assim como você também é cobrado na quebrada. Porque existem crimes que não são aceitos pelo crime. Entendeu? Então, assim, se você comete um crime, pô, você escuta uma música de funk, que você vai pegar, da paulada na mina, porque a mina não quis transar com você. E os caras da quebrada descobrem, antes da polícia subir, pelo menos é o que deveria ser, os caras vão dar um sumiço no cara. Isso tá mudando na quebrada, Então, né, e eu vou falar pra você de verdade, não mano. Tá sendo assim mais então, mas não, posso né? falar, teve os três casos que eu denunciei, de situações parecidas, de abuso, que os caras mandaram até foto, que os caras cobraram, antes da polícia chegar. Aonde eu quero chegar? São dois casos que precisam ser destruídos, correto? O que é mais fácil hoje de você prender um cara que tá na favela, ou um poderoso, ou então um filho de um poderoso? Quando eu falo sobre a questão do AB, da classe, é o seguinte, cara. Os crimes que acontecem na classe AB, dificilmente tem final feliz em relação à justiça. O caso do Cãozinho Orelha, foram 7 menores de idade que abusaram do cachorro e mataram o cachorro. Por conta do poder desses caras, simplesmente, mano, segundo a exumação, que foi a segunda que foi feita, o cãozinho se matou. Ele tava com depressão e se Morreu matou. de velho, Porque não tinha a imagem que comprovasse a agressão dos meninos. Mas já tinha feito a primeira exumação e já existia a comprovação do ataque. Esse é o primeiro ponto. Acabou indo um pra cadeia só, que foi o menor de idade, que já ia fazer 18 anos e ia ser liberado em breve. A questão que eu citei também do filho do desembargador no Rio de Janeiro, que abusou sexualmente, ele mais 4 de uma menina. Pergunta quantos estão presos? Nenhum. Quantos? Liberdade. Eles foram, responderam o boletim de ocorrência e estão respondendo em liberdade. Abuso sexual. 4 caras abusando de uma menina. Então, quando eu falo da preocupação... quando eu falo da preocupação AB, é porque, cara, é nessa geração que os caras estão consumindo conteúdo Red Pill, estão consumindo conteúdo incel, estão entrando no Discord e compartilhando vídeos, batendo em cachorro, que estão entrando no Discord e entrando em grupos como a Academia do Estupro para propagar vídeo abusando sexualmente de uma mulher dopada. Esses caras precisam ser combatidos. Na época que eu tinha meus 15 anos, eu tinha medo de sair na rua e os caras tomar meu tênis. Esse era o medo que eu tinha, certo? Hoje em dia, meu parceiro, os caras que estão na quebrada, velho, os caras não estão mais fazendo isso. Os caras estão mais preocupados hoje, mano, de fazer o corre deles lá na quebrada. E quem tá me preocupando hoje, de verdade, são os playboy. Imagina você ter uma filha. Sua filha estuda no colégio, simplesmente monta uma lista de possíveis estupráveis da escola particular. Mensalidade cara. E sua filha é top 2. O que você vai fazer? Então, por exemplo, nessa conversa, olha como é interessante. O Guipa tá preocupado com os playboys. Eu acho que playboy que faz merda, é merda, tem que ser preso e tem que se fuder Mas mesmo. é difícil ser preso, hein? Só que é interessante. Estatisticamente e numericamente, eu tô muito mais preocupado, ou tão preocupado quanto, com a porra da quebrada. Que você relativizar a quebrada, dizendo, não, porque lá a coisa se autorregula, isso é mentira. Isso é a maior falácia que ele pode falar aqui nesse programa. Isso é mentira. Por que é mentira? Criminoso é criminoso e acabou. Não, meu amigo. O traficante, quando quer fazer alguma coisa com a mulher, Não é ele vai mentira. fazer e Você não pode acabou. falar que eu tô mentindo. Você de novo tá perdendo a linha, mano. Vou te dar um carretel. Pera um pouquinho você tá só. perdendo a linha. Você- Eu em nenhum momento eu peguei e falei que você tava mentindo, que você era, mano, mau caráter. Então você falou certo. Sim, é minha opinião. Não, sua opinião. Então Mas é sua certo. opinião tá Você errada. pode falar assim, eu discordo do Gui, pra não falar que eu tô mentindo, irmão. Porque aí você tá, mano, faltando Claro que você tá respeito a mim. mentindo. Não, vamos lá, tô mentindo por quê? Porque você tá dizendo que na quebrada,
o cara não é o cara simplesmente ele sempre vai ser cobrado, quando na verdade não é. Você já conversou com alguém de quebrada? Alguém, mano, que é acima da quebrada? Alguém que, mano, faz a justiça dentro da quebrada? A ideia, a ideologia da quebrada é, dependendo do crime é lona, dependendo do crime é vala. O que eu falo é, a classe AB, irmão, bandido é bandido, tem que ser preso. O problema é que o rico, hoje em dia, com essa porra desse governo, com essa porra desse país, o rico hoje em dia não vai preso, irmão. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que eu tô falando sobre a questão da B e respondendo a sua pergunta que já tá estendendo faz 80 minutos. Qual que é pior, Red Pill ou Funk? E eu tô explicando pra você por que a questão do Red Pill pra mim é pior. Porque hoje os principais crimes acontecem na classe AB. Pô, você não tá conseguindo entender. Os principais crimes, você tá falando de menor de idade, sim. Olha. Não sou eu que tô falando, uma juíza. É isso que é, uma muito juíza, louco. mano. É isso que é muito louco da nossa conversa. Toda vez ele pega e diverge. Dentro daquilo que a gente tá propondo. A classe AB, ele trouxe cão-orelha, trouxe não sei o quê. Não, crimes cometidos pela classe AB. Você tá falando de mulher ou de crimes hediondos? Crimes como todo. Você falou de funk? Não, preciso entender. O desembargador, os caras pegou a menina funk, eu estou falando desembargador, filho do desembargador. Funk, estou falando de violência contra a mulher. Filho do desembargador mais 4. De droga. Filho do desembargador mais 4. Lista de estupráveis de colégio tradicional em São Paulo. Ótimo. Pronto. Tá errado, tem que ser punido, mas qual é a representatividade disso dentro da sociedade? Esse tem que ser exemplarmente punido. Qual é a representatividade quando eu pego esses casos e comparo? Eu tô falando de fazer mal. Eu pego esses casos e comparo com a disseminação de um funk, como você leu aí. Os dois são péssimos. E eu combato os dois. Qual é? Eu tô perguntando de comparação. Os dois são péssimos. Qual causa mais dano? Essa foi a minha pergunta. Os dois causam danos, mas pra mim, como o meu combate é no digital, porque eu recebo denúncias do digital e eu vejo quanto tem de idiota consumindo conteúdo Red Pill em céu, eu vou falar que é o conteúdo Red Pill. Então, pra você, o conteúdo Red Pill é pior do que o funk. Os dois são péssimos. Eu quero que se lasque o MC Rian, o MC não sei o quê, o meu peru do MC, mas eu também quero que se lasque os caras que é Red Pill. Sim. É a bandeira dele. Tá tudo certo. A pergunta que eu fiz é qual é o pior. Eu entendi, mas o mais importante aqui, e essa é uma mensagem que tem que ficar ali pra todo mundo que tiver, porque vai ter gente que concorda com o Cestaro, assim, fica mais alinhado, e gente com... É que os dois que estão aqui, na verdade, são contra qualquer tipo de erro em potencial. Porque a galera também que tá lá, tem um monte de maluco na internet, inclusive, que fica aqui e vira e fala assim, pô, o Cestaro é um retardado, que não vê que o Red Pill tá errado. O Cestaro vê. Lógico que tá. O extremado. E o Guipa também vê que lá na favela tem um monte de erro. A discussão aqui não é o... Tá tudo errado. É a potencialidade de cada um. É esse. Pro Guipa, o Red Pill é uma coisa muito mais danosa. E onde ele tá mais perto é onde ele quer combater ferrenhamente, é onde ele atinge mais pessoas para converter pro lado certo. E o Cestaro, já entende perfeitamente, vê na escala que o funk tem, um problema muito maior que atinge, porra, gigantescamente, e ele acha que tem que ser combatido primeiro pela quantidade. A única coisa que eu questiono, e eu questiono o Guipa, eu não sou fiscal, eu não sou fiscal de conteúdo dele. É que ele falou que eu sou defensor das mulheres. Parece, eu falo pra você. Eu sou um defensor das mulheres. Você não viu falando disso? Seja defensor mesmo, da causa da mulher, proteger as mulheres. Das mulheres do bem e homens do bem, eu defendo os dois. Isso, perfeito, tá tudo certo. A minha única colocação é, bom, então você tá... a gente tá conversando sobre isso aqui. Deixa eu olhar um problema. Eu tô olhando aqui um problema social. Então, beleza, eu sou esse cara que quer defender as mulheres de bem contra a violência. Então eu vou vocalizar contra isso. Ele escolheu um nicho pra vocalizar. E tá ignorando uma outra parte. Eu já falei. Calma. Aí é loucura. Não tá ignorando. Deixa eu ver o que é que foi. Desculpa. Eu estou falando em relação à proporção. Tá. Ele tem 3 posts comentando sobre o funk, tem todo o resto de conteúdo que ele mesmo citou, falando contra esse grupo. Então eu olhando, vou falar, bom, é esse aqui. Como ele acabou de citar o tempo todo, de maneira ferrenha, que ele acha que isso é mais prejudicial. E eu tô trazendo, beleza, numericamente, proporcionalmente faz sentido? Eu quero proteger as mulheres de bem. Bom, numericamente não parece fazer, porque com certeza o funk e a extensão do que ele provoca hoje na sociedade, em relação à objetificação da mulher, é muito mais danosa. Então, beleza, ele quer focar em uma coisa? Foque. Eu critico os dois de maneira igual. Eu critico os dois também. Só que tem um detalhe. Qual é o mais urgente? Veja, na internet, porque tem um detalhe aqui. Na internet já existem leis que esse tipo de grupo pode ser criminalizado. Mas nunca derruba Agora, qual a lei? Agora, qual a lei? Não, já existe a lei. Se ela é cumprida ou não é outra coisa. Isso é outro problema. A lei existe. Qual lei existe que está tentando controlar essa porra dessa aberração, dessas músicas de funk que incentivam a violência contra a mulher? Nenhuma! Aí vem a grande questão, e que eu coloco aqui.
Entenderam agora? Entendi. Muito rápido, muito rápido. entendi. Ó, Vai as lá. músicas de funk têm que ser combatidas, mas a grande maioria ela faz objetificação da mulher, que eu acho um nojo. Porém, o conteúdo Red Pill, ele causa a morte da mulher. Então você me desculpa, eu acho o conteúdo mais danoso. Pronto. Beleza, tá respondido. A Cegil Cláudia mandou 2 superchats aqui. Obrigado, viu, Cláudia? E é pra você. Ela falou, Felipe, se sua esposa ou sua filha... Você não tem filha, né? Tem, Você tem uma filha de 4 Você tem uma anos. menina? Tá. Se sua filha ou sua esposa pegarem um Uber, o motorista for homem, você ficaria preocupado? Não. Não? Não. Eu acho isso uma puta desonestidade com motorista de aplicativo. É a mesma coisa que eu falei. São 99% dos homens honestos. 1% é criminoso. Tu vai olhar com desconfiança para todos os 99%. Que tipo de sociedade a gente vai construir dessa forma? Isso é a sociedade do medo. Isso paralisa, isso divide. Isso é o que a esquerda faz o tempo todo com a gente, porra. Só que as pessoas estão assumindo esse tipo de vida. Tu sai na rua aqui, tu tá com medo o tempo todo. Assaltos acontecem na cidade. De fato, nós vivemos uma sociedade violenta. Mas não é pra acontecer, não acontece o tempo todo. É como cair um raio, porra. Cai avião também. Tu já trocou ideia com sua esposa sobre isso? Você acha que ela também não ficaria preocupada? Não, caralho, ela pega Uber o tempo todo, porra. Cara- Só que se alguém fizer alguma coisa, ou tentar fazer alguma coisa, eu garanto. Ela tem marido, filhote, vai ser a última vez do cara. Simples assim. O que eu posso dizer pra vocês... Agora, Rodrigão, eu não posso... É igual É policial. porque você nunca quer fazer depois, entendeu? Eu tenho filha. Se acontecesse alguma coisa com a minha filha... Então vamos matar todos os motoristas óbvio que eu aplicativos. ia, Não, isso não. Óbvio que eu Não, isso ia, não. né? Não, isso não. Eu ia matar o cara. Eu acho que a gente tem que Mas avaliar- eu nunca quero que chegue Eu nesse acho que a ponto. Mas, tem que Rodrigão, avaliar esse é os o números. ponto. Vamos acabar com o motorista de aplicativo, então, já Não que é um é isso, potencial não é isso, problema? não é isso, não é isso. Então, só que se tu tá colocando... Porque esse tipo de pensamento tá sendo introjetado na cabeça das mulheres. Não, que nem ele não é falou isso. aqui, a mulherada Não é tá dormindo introjetado. de olho aberto. Não é introjetado. Caralho, Sempre quando a Felipe, gente são vinha fatos. pra São Paulo... Deixa eu Sempre, ir, vou deixar. Sempre quando a gente vinha pra São Paulo, a gente vinha de ônibus. Eu lembro que um dia eu entrei no ônibus e a gente tava trocando ideia, assim. Tava no momento do Três Irmãos que a gente tava trocando muita ideia Red Pill aqui. E aí eu, Robertinho e o Pedro conversando no ônibus e eu lembro que uma menina virou pra mim e falou assim... Cara, tu não tem noção quanto é difícil pra mim viajar de ônibus. Uhum. Eu entro no ônibus, se não tiver lugar individual, eu fico torcendo pra vir uma mulher do meu lado, cara. Porque o cara encosta. Eu tenho medo de sentar do lado de um cara na viagem de ônibus, velho. A pergunta que tu tem que se só fazer é a deixa eu te seguinte: falar, por pô. que ela pensa assim? Será que Porque existem realmente. homens assim. Não. Será que realmente toda a viagem que ela faz, algum homem tentou abusar dela? Ou ela tá ouvindo essa porra desse Mas discurso se que uma fez, amedronta na já ideia tem de que ser- todo homem vai fazer essa porra mas contra isso é ela? brincadeira. Você acha que toda viagem ela tem que ser abusada sexualmente pra Entendeu meu começar ponto, a falar Rodrigo? sobre isso? Cara, O medo essa mulher... o medo tá sendo introjetado não, na que medo sociedade. introjetado, são fatos. O Felipe. tempo todo. São fatos. Por uma minoria. Uma minoria não. É uma Não minoria criminosa. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu tenho um amigo meu que eu fiz um churrasco semana passada que é motorista de aplicativo. Ele tem uma filha de 17 anos. A gente tava na casa dele até as 11 horas da noite. A filha ia sair. Sabe o que ele fez? Pera aí, gente, ó, eu vou levar minha filha lá pra festa. Aí eu falei assim, ué, não vai botar o motorista pra levar ela não? Ele falou assim, não, cara, você é louco? Tenho medo. Cara, se o motorista de aplicativo, que, mano, é um motorista que pensa e que não é parcial, ele tá com medo de deixar a filha dele, mano, andar com Então, o colega dele, calma, deixa eu falar, Felipe. Pessoas do Brasil, não coloquem mulheres pra andar com motorista de aplicativo. O Gui acabou de trazer um exemplo. Finaliza aí, Gui. Deixa eu falar uma coisa pra Porra. vocês. Nós temos que pegar, se a gente quer falar sobre esse assunto, a gente tem que trazer uma mulher na mesa. Praticamente todas as mulheres já passaram por situações indesejáveis dentro de um aplicativo se elas utilizam o carro à noite. E eu não tô falando que todo motorista de aplicativo é filha da puta, é estuprador, não. Mas a minoria que faz isso faz com que a mulher fique transtornada. A mulher, ela fica preocupada com isso. A gente não tem que falar que a minoria das mulheres passou por isso, não. A gente tem que combater os motoristas que fazem esse tipo de coisa. Se eu tivesse uma filha, minha filha fosse usar o aplicativo à noite, eu não deixaria. E não é pelos motoristas do bem. E eu tenho certeza que os motoristas do bem não vão se sentir incomodados comigo. Eles vão saber da realidade, porque a realidade tá estampada. Homens encostam na mulher quando estão fazendo Eu viagem. acho que o exemplo é que não tá perfeito. Porque no motorista de aplicativo, cara, você vai lá, se o cara fizer uma coisa, você tem a ficha do cara. Mas você Você corre pega risco? lá. Faz outra coisa. Não, eu sei, mas você Vale entendeu. a pena correr isso? Não Pera, é pessoal, isso, vamos não olhar- é isso. O olha que eu pro tô outro falando é lado. só. Deixa ele falar Quando a do gente outro fala lado. do Vamos motorista de frente. aplicativo, fica como se, nossa, o cara fez e é foda e tal. Eu não tô falando que não aconteceu. Eu tô falando que se esse cara, quando acontece, ele vai ser facilmente identificado. Ou não, porque ele pode falar que é falsa denúncia. Ô, Rodrigo, Entendeu? Juro por Deus. olha que interessante. Juro por Deus, olha que irmão. interessante. O bagulho é bizarro, velho. É bizarro. Quantos Eu não corro risco. quantos vídeos Eu não você corro já risco. viu? Minha mulher não anda de E você já aplicativo à viu? noite. Nem a pau. Você já viu? Quantos conteúdos você já viu de motorista de aplicativo sofrendo falsa acusação Eu falei. de uma mulher na corrida dizendo, eu vou falar que você me abusou. O cara tá com a câmera ligada. E Pouquíssimos. ele chega pra mulher, eu tô perguntando, quantos você já viu? Você recebe esses vídeos. Então, qual que é o segredo? Motoristas de aplicativo, vamos botar medo neles agora. Não façam viagens com mulheres. Falou. Por quê? Já que tem mulher podendo fazer esse tipo de maldade contra os caras, de porra, ele já pensou? Tu receber ali, ó, vou falar que você tentou me abusar pra não pagar a corrida? Imagina um cara desse sofrendo um BO.
tendo que responder pra mulher dele que ele não fez nada, e não tem como comprovar uma porra dessa, não é terrível esse cenário? Assim como não é terrível o cenário de tu imaginar um cara abusar de uma mulher? É terrível. Os dois cenários são terríveis. As duas coisas não podem acontecer, Rodrigo? Podem acontecer. Então o que a gente faz? Combate Vamos botar o medo Vamos botar o medo nas pessoas? Não, é o caminho. Câmera. Ótimo. Prevenção, certo? Prevenção. Só que tem um detalhe. A prevenção é uma coisa. Outra coisa é você introjetar um discurso em que você coloca a ideia de que, ó, entrou no motorista de aplicativo, mulher, você vai pegar, fica com medo que o cara pode te estuprar. Caralho, mano. Cara, isso é desonesto com o trabalhador. Não é desonesto, Felipe. Pelo amor de Deus, são casos. Cara, a gente desonesto com o trabalhador. A gente tá colocando a culpa na mulher, porque a mulher tem receio de pegar o aplicativo, ao invés de colocar a culpa na minoria, que comete esse tipo de abuso. Eu não tô colocando culpa na mulher. É quebrar a porra da perna e colocar um band-aid pra curar. Ó, a mulher é um absurdo a mulher falar que tem medo de andar de Uber, porque os caras abusam. Ó, mano, a mulher não precisa ser estuprada pra saber que o estupro existe. A mulher não precisa ser agredida pra saber que a agressão existe. A mulher não precisa ser violentada pra saber que a violência existe. Nós temos que combater os violentos. Nós temos que combater os marginais, os vagabundos. E não falar que a mulher tá pegando e sendo introduzido medo na cabeça dela. Por isso que ela vem com esse discurso. Se tem um motorista de aplicativo que abusa, eu não vou correr o risco de botar minha filha dentro do carro. Porra, então não coloca mulher. Mulheres do Brasil, ouçam o Guipa, não peguem aplicativo. Graças a Deus, é isso mesmo. Me ouça. Me ouça. Sabe por que, mulheres? Sabe por que, mulheres? Porque tem alguns poucos criminosos, também menos, também pouco. Muito pouco. Ó, não peguem aplicativo. Eita. Motoristas de aplicativo. Eita. Preste atenção, segundo o Guipa, a maior parte de vocês aqui, ó. Vocês, olha só, o grupo é esse aqui, ó. Ele tá mentindo de novo. Caralho, mano. Sabe qual é a grande questão? Sabe qual é a grande questão aqui? A diferença é exatamente essa. Qual que é? A culpa não é da mulher. Eu não falei isso, né, mulher? Você colocou? Não, senhor. Sim. Eu falei que a culpa... Aqui não, aqui tem gente... Eu falei que a culpa está onde? Eu falei que a culpa está sendo num discurso que é passado para a mulher de medo, e isso acaba sendo introjetado dentro da mulher, e ela não precisa carregar esse tipo de discurso. Não é o discurso, é a realidade. Na verdade, vem cá. Não é existe policial corrupto? Não é o discurso, é a realidade. Existe policial corrupto? Existe. Maioria ou minoria na corporação, você acha? Minoria. Ótimo. Você confia na polícia? Eu confio. Então, o que ele está dizendo é o seguinte... Agora colocar contra a polícia. Aí é loucura. Ó, faz a conta, garçom. Aí é loucura. Ele quer me colocar contra a polícia. Aí eu vou sair daqui e vou tomar um enquadro os caras. O Cestário falou que você é contra a polícia. Ah, loucura, mano. Eu tô usando o mesmo exemplo. Que exemplo? Exemplo de polícia? Tá louco? Motorista de aplicativo. Que loucura, velho. Mas o motorista de aplicativo tá de boa? Sabe onde eu vi que ele tá perdido? No último podcast que eu fui com ele, ele falou que a mulher era mais violenta que o homem. E hoje ele falou pra vocês que o homem era mais violento que a mulher. Tá perdido! Perdeu! Tá perdido. Volta do personagem, senta aí. Perdeu. Volta do personagem, Guipa. Muito rápido, uma semana. Guipa, volta do personagem. Tô suave. Rodrigão, sabe o que é mais interessante? 45% da violência doméstica é mulher que provoca também. Não. Eu falei que homem... Sim, dados aqui. Tá aqui, do GOV. Pode entrar. Provoca como? A grande questão é a seguinte, mulheres também são violentas. Eu disse que homem é mais violento que mulher, isso aí é inegável. Só que homem é muito mais... potencialmente danoso. Um tapa de um homem, um tapa de uma mulher, obviamente vai ter uma consequência diferente. Isso aqui ninguém discute, seria loucura da minha parte discutir isso aqui. O meu ponto é que mulheres são violentas estatisticamente, tanto quanto os homens. Se a mulher bate, joga prato, a mulher grita, a mulher xinga. Tudo que se um homem fizer, a mulher, na lei, se ela quiser denunciar o cara tá fudido. Mas quem que é mais violento? Mas não tem lei pra beneficiar o cara em caso contrário. Acho que até mandaram um superchat sobre isso. Vai lá. Que foi a Cília Souza que mandou pra você. Ela falou que homens têm medo que as mulheres iam deles. Mulheres têm medo que os homens as matem. E homem insiste nessa baboseira de piadinha que mulher faz como se fosse a grande problema da sociedade. Tá. Veja, aí ela é a prova de tudo que eu tô falando aqui. Olha a porra do medo que essa moça tem. Ela não tem pai, não tem avô, ela é realista, ela assiste jornal. Ela não tem vizinho, ela não tem amigos. Então ela tá pegando o seguinte, olha, homens têm medo que mulheres riam deles. Mulheres têm medo de serem mortas pelos homens. Essa é a porra do discurso que foi introjetado, infelizmente, nessa moça. É a realidade. Que tá negando... Caralho, 99% dos homens são honestos. 1% é errado. Essa é a realidade. Se tem 1%... Ela tem que ter medo. Se tem 1% de homem abusador, eu vou prevenir a minha filha, a minha mulher, de estar em lugares que pode ter um abusador. Porque eu não quero que minha filha seja abusada pra eu virar estatística e saber que existe abuso. Então não sai de só casa. deixando claro, 45% das violências são causadas por mulheres. Não encontramos nenhuma fonte confiável que sustente esse número. Pelo contrário, levantamentos nacionais apontam que a maioria dos casos registrados de violência doméstica contra as mulheres tem autores homens. Por exemplo, o Atlas de 2024 informa que, nos casos de violência doméstica intrafamiliar contra mulheres registrados pelo sistema de saúde, os homens foram responsáveis por cerca de 86%. Ou seja, esses 45% não existem.
Não existe? Espera um pouquinho só, porra. Enquanto você vai olhando aí, eu vou ler outro superchat aqui. Olha aí. Já pede Que a o galera Céu. pra se Vou inscrever também. também. Se Pede a inscreve galera aí. pra se inscrever O Guipa aí. também já tá nos últimos minutos pra dele igreja, aqui. filho. Vai pra igreja orar. O Tá no- Céu. só um detalhe, rapidinho. Tá no Gov, viu, o Gui País Mostra. dado. Não, entra aqui. Não, mas me mostra o Tá no Gov BR, Não, mas filho. o que é isso aí, enroscado? É só pra Não, onde vai você pra pode ele clicar ali, aqui. o Tá no negócio. Gov BR de 2025, Vamos ver, vou voltar aqui. 45%. Vamos voltar Mas tá aqui, bom. não apareceu Pode nada ler lá ali. teu O superchat. Seu Oriente mandou aqui. Não faz sentido o argumento de castração química quando o estuprador mais famoso do país é impotente, que é o maníaco do parque. É isso. Né? É isso. Se for o nível mundo, se estende a Jerry Brudes, Andrei Chikatilo, Ted É isso. Bundy e Engravida. segue a lista. Né? Realmente o maníaco do parque ele era impotente e estuprou e matou 13 mulheres, se não me A engano. diferença do maníaco do parque para outros casos, o Rodrigão, tá na psicopatia. Ele é um psicopata. Você não pode comparar o maníaco do parque com um cara, um estuprador, que já é uma aberração, mas não necessariamente um psicopata, você entendeu? São condutas e impulsos diferentes. Um psicopata não tem empatia. Esse cara que às vezes estupra uma pessoa, ele não tem a psicopatia em si. Mas ele pode ter um transtorno, pode ter outro tipo de transtorno, ou ele pode ser simplesmente o quê? Um desumano, um diabo. E esse cara, obviamente, tem que ser punido e erradicado da sociedade, ponto. Eu acho que é muita demora pra chegar à conclusão. Em vez de castrar, mata. Tem que ver se o cara é psicopata, tem que ver se tá não sei o quê. Mano, mata, filho. O cara fez essa merda, cancela CPF e poucas. Tem o cálculo do crime? Ah, Tem o cálculo do crime? teoria O econômica do cálculo crime. do crime, ele serve pra pessoas normais. É isso aí. Vagabundo normal. É isso aí. O doente, É isso aí. não tem como ele fazer cálculo que ele não pensa. O problema é, Esse irmão, cara- que tem um monte de... É Sabe o que acontece? O problema isso aí, é Roberto, é isso Ô, mesmo. Robertão, o problema é que as nossas leis, elas têm muitas brechas. E essas brechas fazem com que muitos caras que não são psicopatas Quer ver um se exemplo? tornem São psicopatas. considerados tá ligado? Quer ver um Igual exemplo? Quer ver um mesmo. exemplo interessante das brechas da lei que ele cita? Olha que interessante. Isso é estatístico Calma, também. neném, tamo na paz De agora. 30 a 60%, de 30 a 60% Já foi. das resoluções, das foi. decisões judiciais, Rodrigo. Olha só que interessante. Calma aí, deixa eu ver se tá certo isso aí. De Vamos ver se tá certo isso aí. 30 a Peraí, Guipa, 60% peraí. das decisões judiciais entre homens e mulheres que cometeram o mesmo crime, mulheres são aliviadas. Também não tá escrito, não. Procura. Tem no Google aqui, ó. Pode procurar, filho. Eu procurei sua Então, voz. olha, isso é muito interessante. que a gente Não acabou de conheço falar. dado, não. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Não conheço dado, não. Dou um exemplo pra vocês recente. 10 minutinhos. deixa eu ver Dou um isso. exemplo recente pra vocês. O caso da Monique. Sim. Tem gente que mandou superchat sobre Que é um isso grande também. absurdo, ele tem que se lascar essa mãe. Sim. Aí você vê, aí ó, nós estamos aqui debatendo há 2 horas. Quantas vezes eu vi alguém falando sobre defesa da mulher e o Felipe aplaudindo? Agora eu vou falar dessa mulher. Eu quero que essa mulher se lasque. Eu acho que uma mãe que vê o filho morrendo, depois vai no Isso, cabeleireiro, ela tem isso. mais é que se fuder. Também acho. E a juíza? Entendeu? A juíza também tem que ser julgada, e Isso. investigada, porque é um Isso. grande E absurdo qual foi a alegação o que dela? aconteceu. E qual a alegação dela? O bagulho da misoginia. Mas não é porque ela usou a Patriarcado. misoginia, não é porque ela usou a misoginia de forma Isso. equivocada e o patriarcado de forma Isso. equivocada, que não existe. Porque existe. Agora, Então eu na posso minha dizer- concepção, eu tô concordando com você, mas você me corta. Vai. É loucura. Mas pra falar É rápido, loucura. caralho. Eu mais rápido do que eu falo, só se eu botar na velocidade 5. Ó, velocidade 5 na dança do céu. Ó, a juíza. A juíza falou que tá. Eu tava falando. Não, só concluir, Guipa, só pra mim entender aí. Você acha que tem que se ferrar aí? Cara, eu acho o seguinte: essa mulher tem que se lascar e a juíza tem que ser investigada. Ponto. Isso. Boa. É isso? As Travas da Vida, nossa amiga Michele, mandou uma mensagem aqui e falou: menos de 1% das pessoas na Paulista são assaltantes. Mas daí o cestário diz que não andaria com o celular à mostra. Isso. Porém, Isso. menos de 1% dos homens serem estupradores não é suficiente pra mulher se preocupar com todos eles. Isso. Tem uma incoerência aí mesmo. Não, não tem cestário. Mais uma, né? Não tem incoerência. incoerência. Não Você tem quer- incoerência. Tu falar esconde aí? o celular pra 1% Quer falar, e... ô, Felipe? Manda lá. O que ela É tá loucura. confundindo... Veja, e a Michelle é inteligentíssima, Que doideira, hein? mas não tem incoerência nenhuma. Eu vou mostrar pra você que não tem. Preste atenção, qual que é o erro categórico dela? É o medo. Veja bem, nós temos que ter prudência. Em nenhum momento eu não disse que as mulheres devem ser prudentes. Qual ambiente eu vou? Por exemplo, tem uma rua escura, onde eu sei que tem assaltos frequentes. Essa mulher não convém ela andar por aquela rua escura, é uma coisa óbvia. Mas por quê? Ou, por exemplo, tem um determinado ambiente onde eu sei que é uma violência exagerada. A mulher, ela tem que entender. Isso é prudência o nome disso. Sim, prudência, não dá no Uber. Prudência. A grande questão é assim, não, prudência. É. Ele acha que uma mulher que anda de aplicativo, À noite é perigoso. uma mulher que prudência. anda de aplicativo, ela está altamente suscetível. Eu não falei altamente, eu falei? Altamente? Ela está suscetível, ela está suscetível a um abuso. Então, por ela estar suscetível, mulheres não deveriam andar de aplicativo à noite. É uma opinião do Guipa, eu já acho injusto com os motoristas de aplicativo. No caso que a mulher aqui, a Michelle falou, preste atenção.
Menos de 1% são assaltantes, mas eu sou precavido na Avenida Paulista. Precavido, mas eu não tenho medo. Eu Mas não eu acho sou que todo precavido mundo com a que tá Uber lá também. é assaltante. Sim, eu também Aí acho. é o erro dela. Não. Eu não acho. Eu não ando andando na Paulista, eu não caminho na Paulista. Caralho, vão me roubar. Acho que o Roberto vai me roubar. Fulano vai me roubar. Eu não faço isso. Eu caminho com prudência. Sim. A mulher é introjetado o medo nela pra ela achar que 99% Não é dos caras que não 99%, fazem nada é loucura, podem fazer velho. alguma coisa. O que que uma mulher que vai num aplicativo deveria fazer? Loucura. Prudência. Prudência é em todo e qualquer ambiente. Não pegue Uber à noite, Mas não prudência. significa que a mulher tem que entrar num aplicativo, Não pegue Uber à num noite, carro de prudência. aplicativo e pensar, caralho, será que não é um estuprador? Não é isso. Será que ele vai É apenas mudar? prudência. Então a Michelle tá É a equivocada mesma nesse prudência. ponto. Pode mandar um abraço pra ela aí. Michelle foi Abraço, bem. Michelle. Michelle foi Ó, bem. o Di Belíssimo mandou 50 Michele é reais foda. e falou assim: o cara quer comparar violência feminina com a masculina. É só lembrar que a massa carcerária é composta de 95% Verdade. ou mais de homens e 5% menos de mulheres. Que coisa, É hein? muita desonestidade da direita. Que coisa, hein? Eu tô aqui. Peraí, Que desonestidade do quê? coisa. Da direita. Ué, da sua Fazer o quê? afirmação. Comparar o quê? Comparar o quê? Ué, você falou que compara a violência com o homem e com a mulher. O que eu disse é que desonestidade, ele falou. estatisticamente, 45% Não é, da na violência verdade. Isso doméstica não é verdade. é cometido por mulher. Tá no GovBR. Mas não tá entra no lá GovBR, e eu olhei acha. aqui, não tá, Entra lá. Felipe. Pelo amor de Outra Deus, coisa, trabalha com verdade, Rodrigo, pô. a questão toda é a seguinte. O que eu disse, o dano causado pelo homem é muito maior do que o da maior, mulher. óbvio. Só que a violência, ela existe dos dois lados. O homem que bate numa mulher, esse cara tem que ser punido severamente. Esse é o meu discurso de sempre. Só que tem um detalhe sobre isso. A gente não tratou disso aqui. Ele já minimizou ao extremo. Eu não minimizo. Minimizar o quê? Por exemplo, falsas acusações. Mano, não tem nem número. Qual que é a grande É questão? loucura, velho. Qual que é a grande questão? Falsas acusações. Então, ele pode ficar todo nervoso, o problema é dele. Não é nervoso, tô achando engraçado, você tá se perdendo no personagem. Com Falsas força. acusações. Então, por exemplo, um cara ser falsamente acusado por uma mulher, como eu dei o exemplo da mulher do aplicativo, que pode falsamente acusar o cara. Ou porque se ela ficou com a mulher e acusou a pessoa. Pode acontecer. Existe alguma lei que pune essa mulher? Tem, não tem existe. sim, tem Não, sim, tem ela duas. não é punida. Não, você tá Porque mentindo, por uma Felipe, tem questão duas psicológica. leis, velho. Ela não é Gente, punida. Tem lei que pune falsa Ela acusação. não é punida. Não existe leis que punem falsa Ela acusação, não gente. é punida. Não existe ou não existe, Essa Rodrigo? mulher, Existe, essa gente. mulher, Não. Tá, mas aí, essa ó. mulher ela não é por quê? Mas Porque existe lei que pune. Essa mulher ela não é punida por quê? Porque é a subjetividade da lei. Aonde ela pode se sentir. E aqui é um grande problema. A própria agressão psicológica. Então entra a subjetividade daquela pessoa. Ela pode ter olhado o motorista de aplicativo olhando pelo espelho retrovisor e tá falando assim, esse cara tava me assediando. Bom. E ela tem critério pra poder falar isso. Ela pode acusar o cara por isso. Ah, não, vocês Só pra finalizar rapidinho, Demais. só pra finalizar, existem, viajando ó, demais. posso falar pra Estado vocês, do céu. existem duas A mulher leis- vai olhar no retrovisor e vai fazer. Ó, Me deixa eu falar assediou! pra você. Eu não falei isso, Rodrigo. Não é isso não. Começou- Eu não falei isso. Falou Não, sim, pô. Cabeleira. Eu não falei Falou, isso. pô. O que eu falei é o seguinte: Falou, pô. a lei é subjetiva. Essa mulher, ela pode, querendo fazer maldade com o cara, utilizar de qualquer Tem duas leis pra subterfúgio, prender isso. Qualquer subterfúgio, que ela se sinta, Rodrigo. E não importa. A mulher perversa, ela pode fazer isso. E ela não é penalizada assim, porque tem a duas lei é leis. subjetiva Tem pra duas ela. leis. Ó, só deixando Fala aí, claro, eu então. comecei o podcast sendo chamado de mentiroso por duas vezes e terminou de uma outra maneira o podcast, porque ele tá mentindo. Tem duas leis que prendem e punem falsa denúncia. As leis não são usadas da maneira que deveriam ser usadas, assim como a grande maioria das leis, mas existem duas leis que punem falsa denúncia. Qual? Bom, eu não vou pesquisar aqui. Se você pesquisar, você tá pesquisando informação errada, você tá me pesquisa chamando de correta. mentiroso, olha Não, aí, pesquisa pô. correta. Você me chamou duas Olha aí. vezes, tá 2 contra 1. Quando eu falo uma coisa errada aqui, eu me desculpo. Não, gente, aí não foi. Não vamos Deixa eu- brigar, só- não, que vocês só são pra- amigos. Só a gente pra vai finalizar. terminar. Não, dá Só quando pra você finalizar. apertar o seis, Sobre a não, questão não, da não, falsa não, denúncia, não, jamais. Eu não vou. Não. Sobre a questão da falsa denúncia. Não Vocês existe. dois mentiu, vocês Ó, dois mentiu. Sobre a questão da falsa Eu denúncia, acho muito que não rápido, muito mentiu rápido. aqui. Não, tô brincando, Teve eu um mentiu, outro, não. você- Não, muito rápido, muito rápido. Sobre a questão da falsa denúncia, não existe nenhum órgão oficial que traz números oficiais sobre falsa denúncia. O que a gente fala sobre as brechas da Lei Maria da Penha é sobre a subnotificação. O problema da Lei Maria da Penha é a subnotificação, que são as mulheres que não têm coragem de ir até a delegacia denunciar, ou mulheres que fazem a denúncia e depois tiram a denúncia Oito em cada 10. por conta de questões que envolvem dependência 8 em emocional, cada 10. dependência financeira, e tem também a questão de mulheres que nem sabem da existência das Viu como leis. tem que melhorar a lei? Então, assim, de verdade, mano, falsa denúncia hoje existe. Eu tenho amigos que já se lascaram por isso, mas não dá pra ficar brigando em cima disso e 8 esquecendo em as cada outras 10. coisas. Só sobre a falsa denúncia, ela é um fator realmente que, assim como existe e tem que ser combatido qualquer situação do homem que tenta dar uma vantagem, pô, pode ser de passar a mão, tem que se fuder. A falsa denúncia, ela tem um caráter, pra mim, terrível. Muito. Que ela desabona a mulher que Do realmente bem, precisa. exatamente, perfeito. São Você dois entende? problemas. Esse pra mim é o fator mais pesado da falsa denúncia. Essa mulher, ela ocupa o profissional, um tanto de coisa, e pior, que é essa sensação de que ela desabona a verdade que realmente precisa. Ó, é o seguinte, da Lei Maria da Entendeu? Penha. Esse é o único... Lei Maria da Penha. O tem que Robertinho ser- fica indignado. Lei Maria da Penha tem que ser melhorada. Por quê? De cada 10 mulheres que precisam da Lei Maria da Penha, só 2 vão atrás. Então, mulheres que estão sofrendo, cara, é foda. Mulherada tá em problema. Só que, ao mesmo tempo,
Tem estatísticas, no Rio de Janeiro, sobretudo. Até eu pude entrevistar delegadas que trabalham em delegacia da Maria da Penha. De cada 10 denúncias, 8 eram falsas. Então, olha o contraste. A mulherada que precisa procura pouco e mulheres estão sendo desonestas e estão utilizando essa lei para prejudicar homens honestos. Qual é o problema do que o Roberto falou? 2. Essa mulher prejudica a mulher que está sofrendo, é fato, mas o que ela faz com o cara? Não, porque o cara é inocente. Ele não tem uma índole de criminosa. E essa mulher faz a denúncia contra o cara. Esse cara, ele não vai devolver com mal para essa mulher. Então a medida protetiva ele vai obedecer, ele vai ficar longe da casa dele, esse cara tá fudido. Só que como é que tu prova que tu não fez o que tu não fez? Porque veja, isso é outro problema. Irmão, já pensou que tu é acusado de abuso? Igual, por exemplo, ô Rodrigão, eu vi esse julgamento. Vamos liberar o Guipa. O Guipa tá o Guipa doido tem aqui. que- O Guipa tem Só que pra ir matar, igreja. eu vi esse julgamento. A mulher se separado do marido, 2 filhos. A mulher acusou o marido de ter estuprado os 2 filhos. Fechado, o cara foi preso como estuprador dos filhos. 1 ano e meio depois, todo o processo passou. As crianças passaram por perito. Perito foda. Pega, vê. A mulher introjetou nas crianças a porra do pensamento. Era mentira. Eu já vi o Guipa Tu sabe bem criticando disso. casos Eu assim. sei. Já vi. Obrigado, O Rodrigo. que eu estou te mostrando? Obrigado. Meu ponto, Rodrigão, presta atenção. Sim, sim. Não tô falando do Sim. Guipa. Eu tô falando do seguinte. A Lei Maria da Penha é o puta de um recurso para proteger a mulher que precisa. Só que ele tá tão mal feita que ela dá à mulher que não precisa e que é perversa utilizar-se da Maria da Penha e ela não é penalizada. Tanto que a deputada federal Zanata tá querendo fazer um adendo para justamente penalizar a mulher que faz falsa acusação. Assim como a alienação parental favorecendo o homem vagabundo que abusa sexualmente do filho e que utiliza dessa lei pra prejudicar a mãe. Porque não tá nem aí pro filho, mas utiliza da lei de alienação parental pra prejudicar a mãe e ter a mãe longe dos filhos. Não entendi. Alienação. Cestado, obrigado. Acabamos? Eu não queria. Eu queria ficar aqui até às 20, né? Mas Ah, você é louco. o Guipa vem com... tem que vazar, tem que orar, vazar, velho. tem que Você é louco, vazar. tem que orar pro meu Instagram Porra, voltar. velho. Vamos marcar pra falar o segundo tempo que a gente demorou. fez. O Nós primeiro não falamos de tempo do tema, patriarcado, que é tudo Demorou, balela, vamos não falar. falamos de Queria. machismo, não Vamos falamos de fazer problema. outro. Vamos fazer outro. Vamos, tô Quando pronto. vocês Você quiserem. topa? Vamos, Você topa? lógico, pô. Obrigado. Porque eu não entendi de onde é que a gente foi, mas beleza, a gente começou aqui falando uma coisa, o que você fez dos tópicos? Vamos fazer uma Foi reunião de da hora, pauta foi antes. da hora. Fazer de pauta Vamos antes? fazer uma reunião de pauta antes. Bora. Pra mim, qualquer um que você Ou pauta gosta, livre, O ou pessoal pauta também livre. pediu pra colocar uma mulher na mesa. De domingo, também. pauta livre, hein? O pessoal pediu, coloca uma mulher Eu na trago mesa. uma, e tal. o Guipa pode trazer outra. O Guipa tá com a companheira dele Minha mulher. aqui. Tá, Não, mas minha né? mulher não merece isso, É, velho. Você é louco, isso aqui é muita doideira, eu tô com dor de cabeça. Mas o pessoal velho. colocou na thumb que tu é o feminista. Sou e aí... não, feminista com o cacete. Colocaram eu na defendo- thumb. eu sou justiceiro do bem. É o grande. Guipa, obrigado. Obrigado. Você vocês, sabe, pô, como tamo é que vai junto, pra pô. te seguir? É só... Eu quero que a galera do Três Irmãos Isso é vai verdade. lá no Iron Talks e segue esse cara, velho. Segue esse cara. Agradeço, Ele tem meu. feito um trampo importante. Tem mesmo. Agradeço de verdade aí o carinho, Rodrigão. Ó, no YouTube, digita lá Iron Talk, você vai ver o canal, Iron Studios TV. E no Instagram, @dr.felipesestaro. Pode ir lá achar, vai ser muito legal aí vocês seguirem, eu agradeço demais. Concordando ou não com ele, tem grandes conversas. O Cestado tá bombando no Twitter. E além da política, vocês não têm noção. Os episódios do Cestaro tomando ayahuasca. Nossa, Cambô, aquilo lá é passa. Cambô. Porra, só ele. Cogumelo. Tomou ayahuasca mesmo? Ao vivo. Você tá brincando? Ô, ele fez harmonização de pênis, você sabia? Nos primeiros capítulos. Sério, você sabe? Juro, a gente fazia junto. A gente fazia junto, velho. A gente- Ô, Juro, porque... Um dos nossos primeiros... Um dos nossos primeiros programas, ele foi fazer harmonização de pau, velho. Falou que ficou com a garrafa de E esse pet. trem faz cair a pica, velho. Ele É viu a ácido foto. hialurônico que coloca, né? Esse Eu trem, mostrei pra ele. Trem mata, gangrena. Caralho, ele começou a babar e quase... Caralho! Ficou puto. Ele queria me mostrar a foto. Ele ele foi duvido, foto, duvido. Eu falei, segura aquela tinha aqui, Guipa. Ele segurou e mostrou a foto pra ele. Caralho, tem isso mesmo, meu Deus. Mas deixa Guipa. lá. Fala, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado você, pô. Tamo junto. Da hora. próxima vez tu vem com mais tempo, hein? Com mais bicho? Instagram também, porque tá... Ou então, não vai montar um outro Instagram até recuperar o eu antigo? montei 5 reservas, derrubaram 5 reservas. Então o que eu vou falar é o seguinte: se você me segue, ora, bota o joelho no chão hoje, que amanhã, se Deus quiser, tem novidade. Vamos ver. Você tá no TikTok só, então? Eu tô no TikTok, mas não sei mexer direito naquele negócio Tá, lá. tá. Mas é @GuipaOficial no TikTok. É isso? É Guipa Oficial, irmão. Guipa Oficial. Guipa E Oficial. também no Twitter, que é a rede social do ódio lá, que só por Deus, todo poderoso. Também Guipa Oficial. Ó, pra vocês terem noção, eu fiquei ferrado nessa live, porque foram mais de 100 superchats aqui. 100? Nossa, né? Vamos muito respondendo, superchat. pô. Por que você tem que ir? Não, não, mas Eu o juro, Guipa tem tem que ir. compromisso Guipa tem com a que ir. Lara, pô. Ele é visual. E, ó, só vou cantar. Ele faz isso sempre. Só vou cantar Ele mais faz um isso aqui. cedo ainda, 5 Vou só horas. cantar mais um aqui, que é o Wagner, que falou pra você levar o Renan Santos lá. E falou pra você levar o Haddad também. Pediu pra gente ajudar. Aí com o Haddad, levar eu o aceito Renan assim, e o Haddad. vocês. Vou Agora, passar o contato, né? O Renan já foi convidado, porra. Manda ele ir. Tá convidado, ó. Ó, eu vou dar Por um que, que o spoiler. Renan foi convidado e o Haddad não? Foi convidado. Isso é Aldo Rebelo, vai. Você não convidou o Haddad? Eu não tenho o contato dele. O Rui Costa Não, Pimenta passa. vai. Ah.
O Aldo Rebelo vai, a Natália Boulos foi. Eu chamo todo mundo de direita e de esquerda. Sim, É que muitas pessoas de esquerda não querem ir. Ah, por que será? Mas a maior parte tem medo mesmo, igual o Renan do MBL. Tá fugindo de ir no programa. Foda-se, tá fugindo de ir no programa. Já foi convidado 10 vezes. E aí, Renan, seu borra-bota, aceita o bagulho aí, ô. Então, a voz Renan, do povo Renan, é essa, né? Renan. Comentem Tá aí aí, o que vocês ó. acharam do episódio. Daqui a pouco o Três Irmãos volta. A gente vai estar com o Farinazo. Eita. E o Quem Milo mais? e a Mila também. Sério, do Bablalogia? Exatamente. Caraca, Daqui moleque. a pouco. Valeu. Valeu, galera.